trovões, assim, pode ser, inclusive, raios e trovões na expectativa dessa seca, né, gente? Porque, olha, eu sou de São Paulo, eu estou em Brasília desde 2004 e até hoje eu sinto, assim, no mês de setembro, a gente começa a ficar, meu Deus, quando que vai melhorar, quando que essa seca vai passar? Contem um pouquinho de vocês e quem não tiver conseguido entrar no EduPulse, se preferir também colocar pelo bate-papo, fiquem à vontade. Qual é o nome, o curso, o semestre de vocês, até para a gente ter uma ideia mais ou menos de que momento no curso vocês estão, se são de graduação, se são de pós-graduação. Então, seria ótimo contar com isso. Vou, Flávia, mandar o link de novo. Boa noite para quem está entrando por agora. A gente está no EduPulse, que é um site, um aplicativo de interação. Marcela, do MBA em Comunicação Governamental, a Sofia está no segundo semestre de Direito, a Andressa no primeiro semestre de Direito, bem-vinda. A Luísa também no primeiro semestre, a Emma do mestrado acadêmico no segundo semestre. Se quiserem também se apresentar. As professoras coordenadoras também, aliás, eu também preciso me apresentar, né, gente? E também quer se apresentar, podemos, inclusive, nos apresentar no microfone. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Renata Malheiros, sou cofundadora da Alumna, juntamente com a Lari, e estou muito feliz de estar aqui hoje, e gostaria de pedir para quem quiser e tiver coragem de abrir a câmera, que dê uma abridinha, porque é sempre muito bom a gente ver as carinhas das pessoas, né? Nós estaremos formando um grupo aí bem bacana, uma rede de mulheres, para discutir os assuntos mais interessantes. Aqui não há nenhum tipo de julgamento, então toda essa pressão estética de como é que está meu cabelo, minha cara, né, etc., sempre que passa longe, então a gente não liga para isso. E a gente sempre gosta de falar e descobrir que tem outra pessoa escutando a gente, né? Às vezes, já aconteceu muito de eu dar palestra, assim, tá todo mundo fechado, falei, gente, será que caiu e eu tô falando para ninguém? Aí depois alguém vai e fala alguma coisa. Então, a gente gosta muito também, mas a gente entende quando, né, às vezes não pode abrir a câmera, também não tem problema nenhum. Mas quem puder, a gente gosta de saber quem está do outro lado da telinha. Então, me apresentando, eu sou uma das professoras do nosso lab, juntamente com Larissa, então nós vamos estar juntas aí em vários encontros, e ao longo do dia, ao longo do nosso encontro, eu falo mais. Lari. Eu sou Larissa Lima, eu sou CEO da Alumna e vou comentar um pouquinho mais sobre o que é a Alumna, para quem ainda não conhece. Renata é cofundadora comigo e sou também coordenadora do Lab de Liderança Feminina. Agradeço muito a Andréia e a Renata, o Tom do IDP pelo convite, por estar conosco desde maio. Vou contar para vocês um pouco da gestação do Lab, tudo que fizemos para esse encontro muito especial essa noite. Então, é um prazer, muito feliz de estar aqui com vocês. Como a Rê comentou, quem puder abrir a câmera, inclusive vejo a Ednete muito concentrada no carro, isso mesmo, Ednete, feliz de você estar aqui com a gente, inclusive com câmera ligada. A gente sabe que às vezes é indo buscar a criança na escola, é saindo de uma aula, e que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Temos muitas alunas no começo da graduação, que ótimo ter vocês aqui com a gente, inclusive com essa vontade, com, né, os anseios, as dúvidas, e a gente quer muito contar com a participação de vocês e a fala de vocês. Vocês vão ver, é um lab dinâmico, é um encontro dinâmico, né, mão na massa. A gente vai ter um exercício prático hoje, então daqui a pouco contamos mais do que nos espera para essa noite. O que vocês mais sentem falta no encontro presencial? Para quem é aluna do mestrado, já participou de outros labs, outros encontros, eu sei que o IDP é muito famoso pelos cookies, pelo café. Então, o que você sente falta nos encontros presenciais? Conhecer novas pessoas, a interação? Ou, nossa, que preguiça sair de casa, agora que eu fiquei todo esse tempo no virtual, no home office, tenho gostado muito, nada. Vocês conseguem ir invertendo a ordem aqui, trazendo um pouquinho de quais são o que é mais, menos importante para vocês de café. Gente, eu sou a fã do café também, nos labs e nos encontros. Eu estaria aqui com o meu cafezinho, conversando com vocês, a interação. Olha, eu dei um curso para alunas do ensino médio pelo IDP e várias falaram dos cookies. Então, eu acho que quem não teve chance de provar os cookies ainda, mas realmente, hoje no ambiente virtual, inclusive a gente vai ter um momento essa noite de dividir em duas salas para que a gente possa se conhecer um pouco mais, conversar, e essa interação é algo que a gente busca muito, inclusive por meio dessas ferramentas.
para a gente estar aqui e também ter uma oportunidade de se conhecer melhor. Por fim, a gente queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês gostariam de ver, qual a expectativa de vocês em relação ao Lab, puderem contar um pouquinho para a gente. A Débora até disse aqui no chat, eu fugi da reunião do trabalho, estou aqui. Que ótimo, Débora. Comente também no chat, quem não tiver no EduPulses, qual um pouco da expectativa de vocês em relação ao Lab. E a gente vai até trazer algumas ideias e sugestões que vocês, alunas e comunidade do IDP, de mulheres do IDP, nos trouxeram no relatório de diagnóstico, na pesquisa que a gente fez. Eu acho que muitas de vocês tiveram chance de responder, foram mais de 142 participantes. Então, é sempre bom ter esse feedback de vocês e um pouco da expectativa. Temos uma contribuição aqui, participar de um espaço seguro e empático. Sem dúvida, teremos isso no laboratório, conhecer mulheres inspiradoras. Inclusive, já comento com vocês, teremos convidadas para algumas sessões do Lab. Aprender como me tornar uma liderança e ajudar mais mulheres com o meu conhecimento, isso é muito importante. Não só a importância de nós adquirirmos esses conhecimentos, mas estarmos juntas com outras mulheres e entendermos a potência e a importância das redes, né, Rê? Gostaria de ver a interseccionalidade para falar de lideranças negras também. A Rê, inclusive, na próxima aula, será uma aula só com ela e a professora Kelly. Quer comentar já um pouquinho, Rê? Sim. Bom, quem escreveu que gostaria de ver a interseccionalidade para falar de lideranças negras também, não pode perder o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 30 de setembro, a gente vai mostrar depois o calendário. A gente vai ter a convidada, a professora Kelly Quirino, que é especialista em gênero, diversidade, inclusão e interseccionalidade. Então, a professora Kelly é super especialista nisso, ela vai vir bater um papo com a gente, eu vou estar na moderação do nosso próximo encontro. Um pouquinho mais aqui, entender mais sobre liderança feminina e aprofundar sobre a temática, aprender, conhecer, ouvir e debater sobre questões pertinentes e que muitas vezes são ignoradas. Ótimo ponto, inclusive Renata e eu conversávamos hoje sobre isso, olhando a literatura sobre liderança, que muitas vezes a questão de gênero não consta nessa literatura, né? Então, daí a importância da gente ter um espaço como esse hoje para trazer o viés de gênero, entender como a liderança afeta as mulheres e o que está por trás, né? Por que somos tão poucas? Eu acho que é um pouco do que a gente traz para vocês e quer responder nessa aula de hoje, nesse nosso encontro de hoje, onde estão as mulheres líderes? Por que elas são super representadas, né? Então, vamos lá? Começando a nossa aula, agradeço muito, mais uma vez, Andréia, Renata, a outra Renata Tom, que nos convidaram para estar aqui hoje. Esse é o nosso Lab de Liderança Feminina, serão 5 encontros ao longo desse semestre, hoje o lançamento, o próximo encontro conduzido pela Renata no dia 30, eu conduzo o encontro no dia 21, Renata conduz o encontro no dia 11 e fechando o semestre, o último encontro no dia 2 de dezembro. Quem somos? Rê, se apresenta? Vamos lá, pessoal, eu sou essa pessoa de vestido azul escuro e a Lara é a pessoa de vestido azul claro nessa foto. A gente está na Universidade de Brasília, que foi onde a gente se conheceu. Nós duas somos graduadas em Relações Internacionais, há alguns anos. E essa foto foi feita em 2019, né, Lari? Foi em 2019, antes da pandemia, quando a gente já tinha feito graduação em Relações Internacionais, depois eu fui trabalhar no Sebrae, onde eu trabalho até hoje. Sou coordenadora dos projetos de empreendedorismo feminino e liderança do Sebrae. Fui fazer meu mestrado, fiz meu mestrado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em desenvolvimento internacional. Voltei, enfim, já tinha feito também um trabalho na Universidade de Columbia, em Nova York, na rede de mulheres e liderança. Então, tenho trabalhado muito com esse tema de gênero, desenvolvimento, empreendedorismo e liderança. Depois eu passo para a Lari para ela se apresentar. Fale agora, Lari, o que você já tinha feito enquanto a gente chegou nesse momento. Com certeza. Como a Renata comentou, eu sou ex-aluna da Universidade de Brasília, estudei Relações Internacionais, especialização em Análise Política e Relações Institucionais, também pela Universidade de Brasília, pelo Instituto de Ciência Política. Tive a minha oportunidade de fazer um mestrado no exterior e, naquele momento, para mim, eu contei com pessoas que foram fundamentais para que eu pensasse fora da caixa, para que eu entendesse que
um mestrado no exterior era possível para mim. Eu sou de uma família endinheirada, minha família é do interior de São Paulo. Quando eu vi essa oportunidade, eu não tenho dinheiro para pagar para o mestrado, sabe? Para que eu vou me candidatar para um mestrado no exterior se eu não posso pagar por isso? E eu contei com 2 amigos, um homem e uma mulher, que foram fundamentais para que eu conseguisse romper essas barreiras, inclusive que eu tinha já colocado para mim. O mestrado no exterior não é um espaço para mim. Eu me candidatei, para minha surpresa, em uma das cartas de aceitação, eu recebi uma bolsa praticamente integral que me permitiu fazer o mestrado na New School em Nova York. Então, eu conto muito essa história e ela se encontra muito com a história da Rê, que, como ela mesma disse, é uma amiga de mais de 15 anos, que a gente entende os privilégios e as oportunidades que a gente teve e a importância de mentores e mentoras de carreira ao longo da nossa carreira, né? Nós temos até hoje grandes mentoras e mentores, homens e mulheres, que nos apoiaram nessa jornada. E a gente volta para o Brasil depois dessa oportunidade do exterior, a Renata no Reino Unido, eu nos Estados Unidos, e entendendo que a gente queria ter um retorno social. A gente queria desenvolver um projeto que conectasse mulheres mais ou menos da nossa geração, que já nos formamos, né, mais de 10 anos, para que essa jornada profissional fosse um pouco mais fácil para elas. E daí surge a Lumina. Nesse momento a gente foi conversar, nós duas, na Universidade de Brasília, essas são alunas de Relações Internacionais e Ciência Política, com quem a gente teve, né, o privilégio, inclusive, de conversar e entender como seria esse projeto, e muito dessa vontade, desse sonho, surgiu a Lumina, que hoje já conta com 90 alunas de graduação de todo o país. Inclusive, nós temos 2 alunas do IDP na nossa turma. Eu não sei se a Giovana está aqui, Gi, se você tiver, um beijo, e a Emily, que são alunas do direito e são mentoradas por mentoras de carreira profissionais, mulheres que estão no setor privado, juízas, mulheres que estão no governo, diplomatas, mulheres no terceiro setor e que fazem parte da nossa rede, estão com a gente na Lumina. Então, a gente queria contar um pouquinho dessa história, e é inclusive pelo nosso trabalho na Lumina que surgiu o convite do IDP para que estivéssemos aqui hoje à frente do Lab de Liderança. Exatamente. Então, nós somos a Lumina, que é uma rede de mentoria para mulheres em graduação. Então, a cada 6 meses nós abrimos novas turmas. A gente está buscando, sobretudo, meninas que são a primeira geração da família na universidade. Buscamos também mulheres negras e buscamos também mulheres que fizeram ensino público. É claro que a gente não tem só esse grupo, né? A gente busca também mais diversidade, mas a gente tem um olhar específico para essas mulheres. Que a gente sabe que ser mulher e ser líder não é nada fácil. Ser mulher e ser líder sem mentoria é mais difícil ainda. Então, a gente conecta essas mulheres na graduação com profissionais que já fazem parte da nossa rede, são profissionais mais seniores. Então, por exemplo, você aqui deve ter alunos de direito, né? A gente viu ali que tinha algumas de economia e tal. Então, nós temos alunos de direito na nossa rede que são conectadas com mentoras que são juízas, por exemplo. Então, durante 6 meses, cada aluna ganha uma mentora, então você tem uma mentora só para chamar de si, e você faz encontros todo mês com essa mentora, e você vai desenvolvendo a sua carreira, conversando, falando sobre dúvidas, etc. Então, esse é mais ou menos o trabalho da aluna. Eu convido a todos a nos seguir. Depois, assim, vou colocar aqui os nossos créditos, alumna_BR no Instagram. A gente faz muitas lives gratuitas e a gente traz grandes nomes também de liderança para falar sobre os assuntos que a gente vai falar aqui também. Então, é um ótimo lugar para vocês acompanharem a gente também. Eu deixei aqui no chat o nosso link no Instagram e no LinkedIn também. Depois eu passo o link, na verdade, deixei o nome. Mas vamos lá. Em maio, Renata e Andréia falaram para a gente: vamos montar um lab de liderança, vamos fazer isso junto. E a gente, ótimo, uma excelente ideia. Como que a gente pode entender qual a necessidade da comunidade do IDP? Né? A gente sugeriu fazer um diagnóstico. Não sei quantas de vocês teve a oportunidade de preencher essa pesquisa. Ela rodou entre maio e junho de 2021. Era um questionário com mais de 11 perguntas, e a ideia era realmente entender quais são os desafios das alunas do IDP hoje, né? Quais são as habilidades e competências que as alunas têm interesse em entender mais, aprender mais ao longo das atividades do Lab. Seriam aulas mais expositivas, seria uma atividade mão na massa? Então, compartilho aqui com vocês já alguns dos resultados que a gente teve a partir dessa pesquisa. Então, uma das perguntas que nós fizemos foi a seguinte: que competências você considera essenciais para o seu desenvolvimento de carreira? E aqui, mais de 70% das alunas participantes colocaram comunicação, pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas. Então,
3 temas muito críticos que a gente tem considerado aqui nos temas que serão abordados ao longo desses 5 encontros. Uma outra pergunta que nós fizemos são: que habilidades e competências vocês, alunas do IDP, gostariam de aperfeiçoar? E aqui também são 3 temas super importantes, a gente vai ter aulas bem específicas sobre isso, que foram networking como 1, 2, a comunicação assertiva e 3, negociação. E vejam que comunicação aparece tanto como uma habilidade necessária, como uma habilidade que as alunas gostariam de aperfeiçoar. E já comento com vocês, a última aula, a aula de dezembro, será especificamente sobre comunicação, com uma convidada especial, então não percam. O que vocês gostariam de encontrar no Lab, né? Como eu comentei, seriam aulas mais expositivas? Qual seria o formato desse grupo de estudos para o Laboratório de Liderança Feminina? 70% das alunas comentaram que gostariam de ver oficinas práticas com atividades mão na massa, então teremos isso hoje, inclusive, para vocês. Palestra com convidadas, então a gente faz um mix ao longo desses 5 encontros, temos oportunidades também de conversar com professoras, lideranças, né, que podem trazer um pouco das suas experiências para falar sobre os temas que vamos trabalhar. E sessões de mentoria, e mentoria é o tema do nosso coração, então, sem dúvida, a gente vai ter muita oportunidade aqui, não só para falar sobre mentoria, engajar vocês e sugerir para que vocês busquem mentores de carreira, mentoras de carreira, então, teremos esses 3 pontos também ao longo dos nossos próximos encontros. Por fim, uma das perguntas que a gente queria ressaltar aqui com vocês são: quais são as principais lacunas em relação à formação acadêmica e profissional que vocês, alunas e comunidade do IDP, sentem? Então, uma delas que foi apontada foi que as alunas não se sentem preparadas para ingressar no mercado de trabalho, o entendimento de que faltam habilidades, e aqui, inclusive, vai ser uma oportunidade da gente conversar. O que vocês sentem que faltam? São habilidades técnicas ou habilidades socioemocionais, né? Vocês já ouviram falar de soft skills, hard skills, human skills? Então, são alguns dos temas e palavrões que a gente vai destrinchar hoje, conversar com vocês, inclusive, para entender que despreparo é esse, o que vocês sentem que faltam. 2, vocês listaram essa dificuldade de procurar emprego, então, por onde começar? Montar um currículo, fazer um perfil no LinkedIn? Na nossa aula sobre mentoria, que vai ser na aula de outubro, a gente vai ter uma sessão só sobre isso, já adianto isso para vocês. Super importante estar no LinkedIn. Já convido todas as vocês, e principalmente, às vezes, as alunas no começo do semestre, no começo do curso, poxa, realmente não está cedo demais para fazer um LinkedIn? Já comento com vocês, não está cedo, vale a pena. Hoje é uma importante rede profissional para saber de tendências, seguir pessoas que vocês admiram, então vale a pena. Um dos caminhos para procurar um emprego, sem dúvida, está no LinkedIn. E uma terceira dificuldade ou lacuna que vocês mencionaram é que vocês não sabem o que querem fazer depois de se formar. A gente passou por isso também. Eu me lembro, eu e Rê, como amigas, né, desde a época da faculdade, conversando sobre isso, e daí também a importância de ter mentoras, de ter uma rede de apoio, né, outras mulheres com quem vocês podem conversar, sejam colegas da faculdade, sejam professoras, né, pessoas que já se formaram, que nos ajudam muito a entender esses caminhos profissionais e como superar essa dificuldade de não saber exatamente o que fazer depois de se formar. Tivemos também uma parte de análise qualitativa, e o que seria isso? A gente deixou uma pergunta aberta no final do questionário, foram mais de 60 ideias e sugestões que vocês trouxeram, e Renata e eu agrupamos aqui numa nuvem de palavras, inclusive é uma técnica muito legal para pesquisa qualitativa, trazendo alguns dos temas e tags principais que surgiram. Então, liderança, dinâmicas, diálogo, oficinas práticas, ter esse espaço seguro, que inclusive uma de vocês já comentou. Então, convido a vocês que abram o microfone de vocês, que aproveitem esse espaço seguro que o IDP está proporcionando aqui para vocês, junto com o Laudelina, e também acho que é muito importante comentar que o Lab de Liderança é uma iniciativa do Laudelina, esse núcleo que, né, conversa entre as escolas do IDP para falar sobre diversidade, para falar sobre temas de liderança. Então, estamos muito felizes de participar desse espaço seguro com vocês. Terão 5 encontros até dezembro, e aqui já compartilho um calendário de quais serão os temas tratados. Então, em 30 de setembro, já anotem na agenda, será esse encontro com a Renata sobre vieses inconscientes. Em 21 de outubro vai ser a aula comigo, em que, né, eu vou coordenar sobre redes profissionais, networking e mentoria, e teremos aqui pelo menos meia hora para destrinchar o LinkedIn, entender como usar o LinkedIn, para que serve a ferramenta, como eu faço conexão com as pessoas. Então, bem mão na massa essa aula também.
Em 11 de novembro, a Rê vai falar sobre liderança e competências socioemocionais, o que vem de mim, o que vem da sociedade, né? Como entender esse peso social e esse peso cultural que recai de forma desproporcional sobre as mulheres. E aqui, inclusive, mostro a minha camiseta, que foi presente do IDP, Girls Just Wanna Be CEOs, né? As meninas só querem ser CEO. E quantas de nós pensamos na infância, ou inclusive entrando na faculdade, que a nossa ambição ou o nosso sonho era ser CEO? Nunca foi o meu. Entendeu? Hoje eu estou CEO e nunca me imaginei empreendedora, inclusive comento isso com vocês, então Renata, inclusive, vai falar sobre isso hoje, né? Quais são os sonhos que as mulheres são permitidas sonhar, né? A gente já parou para pensar sobre isso, então é um dos temas que a Renata retoma, inclusive, na aula de novembro. E, por fim, para fechar o nosso semestre, em 2 de dezembro, teremos essa aula sobre comunicação assertiva. E agora é contigo. Maravilha, gente. Então, diante de tudo isso que a gente vai estar junto daqui até dezembro, então, todos vocês, Débora, eu tô vendo aqui só os rostinhos. Débora foi a que fugiu da reunião para estar aqui, né, Débora? Muito bom. Sofia, Nanda, Flávia e outras amigas. Qual é o mundo em que vivemos? Vamos chover um pouquinho no molhado. Olha, a Emma agora ligou a câmera, Emma. Muito bom. Vamos chover no molhado aqui e ver a triste realidade que nós vivemos, mas a boa notícia é que dá para mudar. Primeiro, mulheres são mais escolarizadas que os homens, mas recebem menos, em todos os setores. Em geral, 30% menos. Se for no mundo do empreendedorismo, um pouquinho mais, na verdade. A gente ganha 22% menos do que os homens empreendedores. Mas quando você pega o mundo corporativo, fazendo o mesmo trabalho, mesmo sendo mais escolarizado, a gente ganha menos. Segundo o IBGE, 37% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres. Sempre bom lembrar que nós somos 52% da população brasileira. Então, a gente é mais da metade da população brasileira, mas a gente ocupa muito menos do que a metade dos cargos de liderança. As mulheres se dedicam mais às tarefas domésticas do que os homens. Óbvio, né? Por motivos culturais, o cuidado com as pessoas e com a casa recai mais sobre as mulheres. Segundo o IBGE, nós mulheres nos dedicamos o dobro de horas semanais aos cuidados domésticos do que os homens. Na pandemia, o que já era difícil ficou ainda mais precário, porque as crianças não estavam na escola, os idosos precisavam de mais cuidados. Então, fórmula perfeita para o burnout feminino. E na pandemia também mais de 8 milhões de mulheres ficaram desempregadas. Quando a gente vai falar também de pequenas empresas, nós tivemos 1 milhão de empresas lideradas por mulheres a mais fechadas do que empresas lideradas por homens. Então, por que é tão difícil? O que está atrapalhando? A gente é escolarizada, a gente é mais da metade da população. Por que a gente não está em cargo de liderança? Por que a gente não está ganhando igual? Alguém tem alguma sugestão do que pode ser? Se quiser dar ou abrir rapidinho, ou então colocar aqui no chat? Oi, pode passar por lá. Vamos lá. Então, Marcela Cunha. Eu acho que um dos principais fatores que justificam, né, não justificam, mas explicam um pouco essa diferença aí enorme, é o fato, na minha opinião, da maternidade, né, assim, a mulher, ela tem filho, ela é obrigada a se afastar do trabalho, e aí justamente geram todos esses laços com a casa, com o cuidado, que o homem não se vê obrigado, ou então, ainda que ele queira, são poucos os casos, mas ele não tem esse atraso na carreira, ele não chega a criar esses laços com a casa, e eu acho que isso atrapalha bastante nesse desenvolvimento igual entre os sexos. Você tem muita razão, Marcela. Inclusive, quando a gente pega as estatísticas de homens executivos sem filhos, mulheres executivas sem filhos, não é tão diferente a diferença salarial, não. Quando você coloca homens executivos com e sem filhos e mulher com filhos, nossa, mulher com filho. Então, assim, de fato, tem toda a razão. Flávia já foi direta, né? Patriarcado. Bom que é o sistema mesmo, é isso aí, Flávia, mandou bem. Racismo se você for mulher e negra. Larissa Shizima, Motherhood Penalty. Só fazendo um comentário em relação à Motherhood Penalty, para quem nunca ouviu falar sobre esse tema, e ainda é usado muito, né, o conceito em inglês, que seria uma penalidade sobre as mães, né, a penalidade materna. Tem toda uma linha de economia e economistas, principalmente economistas feministas, que analisam isso. Então, como isso se comporta? A mulher
e aí vocês estão vendo espelhado, né? A mulher vai ganhando, tem uma melhoria na carreira, então ela entra na lista, depois ela vai a gerente, com 30 e poucos anos, 40, o que acontece? Tem um filho, né? Ou uma filha. E aí tem uma queda no mercado de trabalho. Você tem essa curva se comportando, inclusive com mulheres que adotam. Mães adotantes também sofrem de motherhood penalty, porque, afinal, são mães e vão adotar e ter o cuidado que, culturalmente, né, na maior parte das sociedades ocidentais, e principalmente na que vivemos aqui no nosso país, é visto como uma responsabilidade da mulher. Então, para quem tem interesse em relação a esse tema, é uma curva que acontece e vai até a mulher ter o momento de ter o filho, e aí tem uma queda salarial, e muitas vezes ela sai do mercado de trabalho. Tem estatísticas sobre isso também, que depois de 2 anos de ter um filho, e aí essas são estatísticas do Brasil, 40% das mulheres perdem o emprego. Então, elas são demitidas após a maternidade, não é um fenômeno que acontece com os homens, né? Então, é um ótimo ponto que você trouxe, Marcela. Excelente, gente. Karen, gente, estou amando a aula. Muito obrigada, Karen. A gente fica muito feliz. Gente, mas a boa notícia, não precisamos cortar os pulsos, não precisamos, né, nos descabelar muito sobre isso, só um pouco, às vezes, e a gente está aqui para isso. Que bom que vocês, que muitos estão começando a graduação, já estão pensando nisso. Eu fui pensar nisso depois dos 30 e olhe lá. Então, por que nós somos poucas mulheres em cargos de liderança? A gente vai ver um vídeo, que é um vídeo que fala sobre a brecha dos sonhos. A brecha dos sonhos é um termo que, na verdade, eles vão explicar o que é, não vou falar, mas é aí a raiz do problema, porque a raiz do problema é cultural. Muitas pessoas me perguntam, né, no meu trabalho no Sebrae com empreendedoras, Renata, para que isso de projeto para mulher empreendedora? É difícil para todo mundo. Você acha que é fácil para os homens? Você acha que os homens estão tendo facilidade em empreender? O mercado é difícil para todo mundo, os homens também estão passando cortado, tá? E eu falo, olha, é difícil para todo mundo empreender mesmo, tem toda a razão, mas para as mulheres é mais difícil, e os motivos são culturais. É difícil para todo mundo trabalhar no mundo, né, corporativo, estudar, é difícil mesmo, não é fácil para os homens, mas as mulheres têm desafios adicionais, e esses desafios são culturais. Boa notícia é que cultura a gente muda. Mas vamos ver onde que começa essa cultura. Lari. What's that? It's the gap. Não sei se rola de colocar na tela cheia, Lari. Será que dá? Não sei se vocês estão conseguindo ver bonitinho as legendas. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Conta pra gente aqui nos comentários. Vocês já tinham assistido? A Barbie, como empresa, tem se posicionado melhor, né? Durante muito tempo, ela não dava muita pluralidade aos diversos caminhos que a mulher poderia ter, né? Mas agora já está bem melhor. Então, a brecha dos sonhos, a gente passa a pensar que a gente simplesmente não pode ser essas coisas, né? Então, nós sonhamos em ser aquilo que a gente vê pessoas como a gente sendo. Então, eu, Renatinha, Andreinha, Larinha, Marcelinha, Deborinha, Fernandinha. Se a gente não vê mulheres astronautas, mulheres engenheiras, mulheres motoristas de caminhão,
Ué, isso é pra gente? A mesma coisa os meninos. Se o Joãozinho, o Pedrinho, o Antoninho não vê homens bailarinos, homens professores primários, ué, pode? Então, a gente sequer sonha, né? Então, olha que maldade, né? Você corta pela raiz, porque você nem sonha. Então, como que a gente pode fazer isso? Exemplo. Jogar luz nos exemplos, mentoria para ter mais exemplos, para ajudar mais, e redes. A gente vai ver aqui nesses vários encontros, pessoal, que as redes são um antídoto para quase todos os problemas de gênero. Mas isso aí é papo para nossos próximos encontros. Vamos lá? Ó, a Paula Ferro está falando que adorou o vídeo. A Tamile, ou a Tamile, não sei. Muito bom o vídeo. A Marina está falando que não sabia que a empresa Barbie tinha esse tipo de publicidade. Eles estão se recolocando bem melhor. Certamente, vem do mundo da TI, Débora. Então, você tem que contar pra gente que você tem... vive muitas histórias desafiadoras. Eu um dia fui numa palestra acho que era a Mariana Vasconcelos, que ela é de uma empresa AgroSmart. E ela, empresa de agronegócio e de TI, né? Então, super boa, né? Tá rachando de ganhar dinheiro. Perguntaram assim, Mariana, o que é mais difícil? É mais difícil ser mulher no mundo do agronegócio ou é mais difícil ser mulher no mundo da tecnologia? Sem dúvida, no mundo da tecnologia. Ela falou, no mundo do agronegócio, assim, no começo é meio ruim, claro, tem aquele preconceito e tal, mas, assim, depois que o pessoal, né, te respeita, eles te respeitam. No mundo da tecnologia, todo dia eu tenho que me afirmar. É realmente muito cansativo. André tá falando, tenso. Débora também está balançando a cabecinha. Não respondi e-mail, mas a gente vai ver aqui como é que a gente vai fazer com isso. Então, vamos antes no porquê. Não sei se vocês falaram na casa de vocês, para os amigos, para os familiares, que vocês iam começar hoje um laboratório sobre liderança feminina. Aí, talvez as pessoas falam, mas, gente, por que é importante liderança feminina? O importante é que quem está liderando a gente tenha bom senso, seja uma pessoa honesta, correta. Por que tem que ser mulher? Pode ser tudo homem, se for tudo homem do bem, qual é o problema? E aí, o que a gente responde para essa pessoa? Me fala. Por que a gente precisa de ter mulheres líderes? A resposta é a seguinte. Por causa do tripé, diversidade, inovação e competitividade. O que acontece é uma resposta muito boa, viu? Olha, eu nunca usei esse argumento e alguém teve algum contra-argumento que pudesse... se você tem um contra-argumento contra esse argumento, me fale, porque eu nunca ouvi, mas eu até gostaria de ver. Eu tinha um professor no INSEAD, vou contar uma história para vocês, que ele dizia o seguinte, que a crise de 2008 não foi só uma crise de títulos podres de Wall Street, foi também uma crise de pensamento institucional. As pessoas em Wall Street pensam muito semelhante, sabe? São homens brancos de 30 a 60 anos, criados em Harvard, MIT, Yale, Princeton, excelentes formações, não estou falando que tem má formações, não, mas são muito parecidos, sabe? Casam entre as mesmas famílias, todo mundo joga golfe no sábado à tarde, entende? Vão nos mesmos clubes. Então, o que ele dizia? Equipes homogêneas tendem a sofrer do pensamento de grupo, né, que a literatura chama de group thinking. E qual que é o problema do pensamento de grupo? É que o mundo lá fora, por definição, é plural. É um mundo de pessoas gordas, pessoas magras, pessoas seniores, pessoas jovens, pessoas com e sem deficiência, mulheres e homens, brancos e negros, LGBTQIA+, pessoas heterossexuais. O mundo é plural. Então, se a gente, como governo, como sociedade, como empresa, como universidade, né? Se a gente quer resolver problemas do mundo real, prover soluções para o mundo real, é bom que a gente tenha um mini mundo real dentro do nosso grupo. Por que isso? Imagine uma pessoa, lá nos idos de 2008, que vira e fala assim, galera, eu acho que essa bolha vai estourar, hein? Claro que não. Nós já fizemos todas as análises. Está absolutamente tudo sob controle. De onde você tirou essa ideia? Claro, porque todo mundo pensa igual, todo mundo estudou nas mesmas universidades, todo mundo tem a mesma visão de mercado, todo mundo usa os mesmos métodos, né? Então, o que esse pobre coitado ou essa pobre coitada que virou e falou assim, gente, eu acho que essa bolha pode estourar, será que ela se sente à vontade? Será que é um ambiente hostil ou é um ambiente acolhedor para o contraditório, para a diferença, para trazer novas ideias? É claro que não. Ela vai ficar quietinha na dela, ou ele vai ficar quietinho na dela. E aí acaba estourando, né? Então, ele diz o seguinte, o professor, que grupos homogêneos são uma delícia de trabalhar. Eu te conheço, casei com seu primo, a gente fez natação juntas, imagina, estava na sua casa tomando cerveja do sábado, a gente é da mesma igreja,
Conheço muito, já brinquei muito debaixo do bloco. Então, assim, delícia, né? A gente pensa igual, 5 horas da tarde a gente está já tomando cafezinho. Grupos homogêneos são muito mais difíceis de se trabalhar. Eu não gosto de você, não gosto do seu cabelo, não gosto das músicas que você escuta, não gosto da tua cara, não tenho nada a ver com você, entendeu? Mas, ou seja, apesar de ter mais conflito, de ser mais moroso o processo, né? O processo decisório é mais lento, as chances de, ao final, você ter uma solução que, de fato, resolva os problemas para o mundo lá fora, são muito maiores. Então, por que vem esse tripé? A diversidade, ou seja, gente de todos os grupos, gente de diferentes tipos, tem um ambiente maior para a criatividade, para as pessoas falarem, pensarem suas ideias, seus diferentes pontos de vista. E a criatividade é a mãe da inovação. E a inovação é a mãe da competitividade. Então, se a gente quer ser um país mais competitivo, se a gente quer ser um governo melhor, se a gente quer ser uma universidade melhor, se a gente quer ser uma sociedade melhor, é bom que a gente escute a diversidade. Porque também diversidade só por diversidade não adianta nada, né? Tem que ser diversidade com inclusão. Então, está subentendido aí no meio inclusão. Diversidade leva a inovação, que leva à competitividade. Então, do que adianta todos os líderes, as pessoas que estão ocupando os cargos de liderança, pensarem da mesma forma? As pessoas que têm liderança têm a caneta, essas pessoas podem influenciar a vida de milhões. Então, eu preciso de boards, eu preciso de conselhos que tenham diversidade, entendeu? Por simplesmente ter uma visão estratégica maior do que a população precisa, do que a sociedade precisa, né? Então, essa é a resposta. Quando perguntarem para vocês por que diversidade e inclusão importa, por causa de inovação e competitividade. Por isso. Para mim, o motivo justiça social já era mais do que suficiente. Ah, não quer falar de justiça social? Vamos falar de dinheiro, então? Vamos falar de competitividade e inovação? Porque dá no mesmo. Então, é isso aí. Vocês já tinham ouvido falar disso? Tem algum contra-argumento? O que vocês acham? Escreve aqui pra gente no chat. E aí, trazendo, só para complementar a sua fala no que você disse sobre competitividade e inovação, são resultados financeiros, gente. E assim, as grandes empresas, Coca-Cola, Nubank, têm falado de diversidade por quê? Porque são boazinhas? Porque tem isso em seus valores? Pode até ser. Mas entenderam que a diversidade traz melhores resultados financeiros. E aí tem uma longa literatura sobre isso, e inclusive a gente compartilha com vocês depois. Eu até coloquei aqui no chat que a gente criou o famoso grupo do WhatsApp, participação voluntária, tá, gente? E a equipe e o time do IDP mandam para vocês depois um e-mail com essas informações. Mas o ponto é, McKinsey, grandes consultorias têm feito esses estudos, olhado, e aí, inclusive, para vocês, meninas do direito, estudantes de direito, escritórios que têm um perfil mais diverso têm resultados mais favoráveis para o escritório, porque você não tem o ponto cego, exatamente o que a Renata traz do exemplo, né, do professor do INSEAD. Quando todas as pessoas pensam igual, qual é a chance de você ter o contraditório, de você ter um olhar diferente em relação a um caso tributário, um caso criminal? Então, inclusive, você tem dados para isso em diversas áreas, grandes corporações. Eu trouxe isso do direito porque, enfim, né, o IDP nasce como uma faculdade do direito, um espaço para pensar direito, e que mostra que a diversidade traz resultados financeiros. Então, se não tem um apelo para algumas lideranças em relação ao valor moral, né, de que você tem, e acho que algumas de vocês viram, né, uma foto que viralizou no LinkedIn e no Instagram semana passada, com uma equipe da XP, e eram todos homens brancos no meio da pandemia, né? Pega mal. A XP entende que isso pega mal, mas para além do pega mal, para uma questão de imagem, tem uma questão de resultados. Essas empresas têm entendido, e, claro, leva tempo, é um processo também para essas empresas, para trazerem esse perfil diverso, profissionais com deficiência, mulheres negras, trazer para essas lideranças e essas posições de liderança ter intencionalidade. Né, e eu acho que é algo que a gente também vai conversar aqui ao longo dos nossos encontros, da importância da intencionalidade nessas empresas para que haja um perfil mais diverso de liderança. É isso aí. Gente, vocês já ouviram falar sobre teto de vidro? Quem já ouviu falar? Me diz. Ednete Xavier está balançando a cabeça positivamente. Me conta o que é isso, Ednete. Abra seu microfone, fale para toda a plateia. Tentando me alocar aqui com o mouse.
Bom, na minha visão, no que eu já vi sobre teto de vidro, é a gente julgar o próximo, sendo que a gente não julga a gente mesmo. Ah, é verdade, tem essa acepção também, mas Sim. que é muito legal. Agora, aqui na liderança, o teto de vidro é muito comum o seguinte, a mulher vai crescendo na liderança, então, sei lá, você começa numa empresa, você é assistente, aí depois você vira analista, aí depois você vira analista pleno, aí depois você vira analista sênior, aí depois você quer ser diretora. Aí você bate, tá vendo que você tá subindo? Uhum. Aí você bate num teto que é de vidro. Por que é de vidro? Porque ele parece invisível. Por que a mulher não consegue subir? Por que ela não pode virar diretora e depois virar presidente? Por que a gente... Porque mulher trabalhando, gente, mulher sempre trabalhou. Mulher negra, então, é terrível aquele discurso, né? As mulheres não trabalhavam. Lógico que trabalhavam. Agora a gente está falando de mulheres em cargos de liderança. Por que a gente vai subindo e bate? Então, esse é um outro conceito, que também tem muito a ver com isso, que é o teto de vidro, que seriam as barreiras invisíveis para o crescimento de cargos de liderança ocupados por mulheres. Só que existe um outro conceito, que é muito legal, que é labirinto para a liderança. Então, na verdade, no nosso caso de nós mulheres, eu acredito que mais do que teto de vidro, a melhor metáfora seja labirinto. Então, você entra no emprego, então você começa a empreender, aí você vai para um caminho, aí você não sabe, aí você bate ali, aí sem saída, aí volta, aí vai para outro caminho, aí tem outro desafio, aí virou mãe, meu Deus, aí tal, aí síndrome da impostora volta, preconceito, etc. E aí a gente vai no nosso caminho. Então, eu gostaria de trazer essa metáfora, que na verdade o caminho para a liderança muitas vezes é um labirinto, porque tem várias barreiras invisíveis, e a gente vai falar sobre elas durante esses 5 encontros. Eu recomendo uma leitura para vocês, que na verdade, esse livro inteiro é maravilhoso. Ele é um livro, na verdade, ele tem em inglês, que é um compilado da Harvard Business Review, só sobre liderança feminina. E tem um artigo que se chama Mulheres e o Labirinto da Liderança. Então, esses caminhos e essas barreiras invisíveis que a gente acaba encontrando, né? Vamos lá? Passo para a Lari para explicar um pouco sobre 2 autores que a gente vai trazer muito nas nossas conversas sobre liderança. Obrigada, Rê. Acho que agora a gente teve, alinhou as informações de por que temos um curso e um lab de liderança feminina. Então, a gente dá o próximo passo, que é entender, mas o que raio é liderança? Quando a gente fala de liderança, a gente quer dizer o quê? E para conceituar a liderança, trazemos 2 autores que Renata e eu gostamos muito, usamos muito também como referencial e base no trabalho da Alumina, que é o Daniel Goleman. Talvez vocês já tenham visto esse livrinho muito famoso do compilado dos textos dele, inclusive ele publica na Harvard Business Review. O conceito de inteligência emocional está aí desde 1995, vejam só. Né, e tão atual nesse momento, eu acho que com a pandemia, né, o trabalho online, essa necessidade de interação mediada pela tecnologia, a inteligência emocional tem sido colocada cada vez mais à prova. Então, vamos entender o conceito do Daniel Goleman de liderança, e para ele, o QI, né, o coeficiente intelectual, os hard skills são muito importantes. Mas fazendo uma pesquisa ao longo de sua carreira, o que ele identifica que é o diferencial para as lideranças? É exatamente a inteligência emocional. Então, a gente vai, inclusive, o nosso exercício é a partir da reflexão do Daniel Goleman nesse livro sobre liderança, e a gente vai avaliar um dos aspectos de liderança para ele, nessa análise de inteligência emocional, que é a autoconsciência. A gente já olhou os nossos pontos fortes? A gente já olhou as nossas fraquezas? Né? O que nos move? Quando a gente está no trabalho, quando a gente está na nossa vida, o que nos move, o que nos dá tesão, o que nos dá vontade de alcançar um objetivo. Então, essa reflexão e esse exercício que daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de fazer, avalia exatamente isso. Então, o conceito do Daniel Goleman, de um lado, é um conceito introspectivo. A gente olha para dentro de si, a gente olha também a forma como nos relacionamos com as pessoas, para entender esse conceito de inteligência emocional, que aqui eu vou colocar como sinônimo ou muito próximo a uma discussão sobre soft skills e human skills, que eu já trago para vocês também o que é, inclusive ver com vocês se vocês já ouviram falar. Só respondo aqui a Débora no chat, que ela perguntou se teremos acesso aos slides. Terão sim, Débora.
no final da aula, até amanhã, o time do IDP manda os slides, a gente compartilha também no grupo do WhatsApp, por isso criamos mais um grupo do WhatsApp, tá, pessoal? Porque realmente fica fácil compartilhar esse material. E aqui desse lado nós temos a Hermine Barra, que é uma mulher, uma pesquisadora da London School, e ela traz esse conceito de outsight, num livro super interessante, a gente vai passar a recomendação daqui para frente, que para ela a liderança não é um exercício de introspecção. Na verdade, a liderança é um exercício de ação, de sair da caixa e experimentar, né? Então, ela traz vários exemplos ao longo do livro, mas compartilho um aqui com vocês. Como ela mesma daria uma melhor aula na turma do MBA? Ela está nos Estados Unidos, tem o sonho de dar aula num MBA, numa universidade super prestigiosa, e os alunos dela acham a aula dela um POC. Afinal, quem de nós já não teve essa experiência, né, de ter um professor renomado, um professor que já escreveu vários livros, mas cuja aula não é muito interessante. E aí, um colega da faculdade dá exatamente esse toque para ela, né, faz esse comentário: olha, Hermínia, se você quer que os seus alunos estejam engajados na sua aula, você vai ter que mudar suas estratégias, não é a mesma estratégia que você está usando agora. E a Hermínia até comenta assim: olha, mas eu era uma ótima pesquisadora, eu me dedicava, eu preparava a minha aula, passava a noite lendo, fazendo um ótimo material, mas foi um exemplo, inclusive, de exercício de liderança para ela, né? Para que os alunos estivessem mais engajados, para que a aula dela fosse mais interessante, ela ia ter que mudar a perspectiva, então ela teria que agir de uma forma diferente, buscar outros métodos para, inclusive, engajar os alunos na sala de aula. Então, eu trago aqui, rapidamente, esse é o livro da Hermínia, Act Like a Leader, Think Like a Leader, e para ela, a liderança não vem dessa introspecção, né? O autoconhecimento, entender as próprias experiências, pensar e refletir, são elementos importantes desse insight, né? Desse olhar para dentro. Mas, para ela, isso não é suficiente para a liderança. Para, de fato, treinar a liderança, você precisa se colocar à prova. Então, um pouco daquele, né, você tem aquele trabalho em grupo e, gente, quem que vai ser o líder do grupo? Aí todo mundo começa a olhar abaixo, né, assim, meu Deus, eu que não quero, vai me dar um maior trabalho. Realmente, vai dar um maior trabalho. Mas se você quer assumir esse desafio de liderança, de coordenar um time diverso, de trabalhar em equipe, coordenar quem que vai fazer o quê, quem que pode contribuir com o quê, muitas vezes você tem que assumir esse papel do líder do grupo de pesquisa ou no próprio escritório, né, mesmo no estágio. E aí compartilho, inclusive, né, sei que temos alunas de mestrado e alunas de graduação, muitas vezes no nosso escritório, no estágio, a chefia ou a liderança pede: gente, quem se voluntaria para... E aí pode ser fazer uma pesquisa, participar num grupo de diversidade, e muitas vezes as pessoas, né, ai meu Deus, eu não, o que eles vão pensar de mim? Olha aí, mais uma oportunidade de você exercitar a liderança. Então, esse conceito outsight, que eu traduzi aqui muito livremente, porque inclusive em inglês, né, é um neologismo que a professora cria, seria esse fora da caixa. Para você ser um líder, você vai precisar primeiro agir como um líder. E esse conhecimento externo, conhecimento a partir das experiências e a experiência mão na massa, vai ajudar a moldar o seu estilo de liderança. E você quer complementar? Eu sei que a Rê também é super fã da Hermine Barra, inclusive foi ela quem compartilhou pela primeira vez um artigo da Hermínia comigo. Ah, eu adoro, é muito bom. Inclusive esse livrinho aí, pessoal, que a gente colocou a foto, não sei se vocês gostam de escutar audiolivro, eu adoro. Se vocês escutarem audiolivro, tem no Audible, aquele aplicativo, e tem ele em espanhol. Então, também já mata 2 coelhos com uma caixa d'água só. Então, você treina seu espanhol e ainda escuta quando você estiver, sei lá, fazendo uma caminhada, dando faxina em casa, fazendo alguma coisa. O Act Like a Leader, Think Like a Leader. Então, o que tem de muito inovador no pensamento da Hermínia é exatamente esse. Que ela diz assim, olha, é muito importante a gente olhar para dentro. E é verdade. Não tem como ser um bom líder, uma boa líder, sem você ter autoconsciência, você saber dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes. A gente vai fazer alguns exercícios. Impossível. Agora, só equilíbrio emocional, etc., que já é muito, não vai te fazer um bom líder. Não vai te fazer uma boa líder. Não vai te fazer, na verdade, um líder. O que te faz um líder é agir como um. O que te faz uma líder é agir como uma. Então, a gente precisa se colocar em situações de liderança. Né? Então, isso é que é o grande pulo do gato.
É como se a gente passasse a vida inteira lendo manuais de como andar de bicicleta, só que a gente só vai aprender a andar de bicicleta se a gente montar numa bicicleta e sair andando, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente se rale, mesmo que a gente, entende? Porque aí, uma coisa é falar, não, eu já sei que quando tem uma curva eu tenho que dar uma diminuidazinha assim, porque senão eu vou derrapar e eu posso cair. Por mais que eu leia isso no manual, só quando você estiver com a mão na massa mesmo. E as lideranças, elas não precisam ser uma liderança de cargo, né? Eu preciso ser uma gerente, eu preciso ser uma diretora, eu preciso ser... Não, você pode ser uma liderança da sua igreja, você pode ser uma liderança da sua família, você pode ser... O exercício da liderança pode ser no dia a dia, que é isso que a Lari falou. Se voluntariar para organizar grupos, se voluntariar para coordenar pessoas, se voluntariar para coordenar iniciativas. Então, esse é o exercício da liderança. Aí a gente começa a trabalhar. O que a gente vai trabalhar aqui no Lab é a liderança, como qualquer coisa na vida, é atravessada pela cultura, pelo jeito que a gente foi criado, pelo jeito que a gente pensa, pelo jeito que os nossos pais nos criaram, os nossos professores nos criaram, pelo jeito que a mídia fala com a gente, os filmes que a gente viu e vê. Então, a própria liderança é atravessada pela cultura, e a cultura é exatamente onde está a raiz do problema de gênero. Então, como que a gente vai conseguir separar essas questões culturais de gênero da liderança para a gente poder desenvolver o nosso pleno potencial? Essa é a grande sacada. Ari? Até puxando esse conceito da Hermínia, o que a Renata comenta sobre os exercícios de liderança, trago 2 exemplos aqui para vocês. Uma das nossas colaboradoras, da Lumina, trabalhou na Ambev por 10 anos na área de recrutamento e gestão de talentos. E ela estava lá no processo seletivo ela estudou relações internacionais com a gente também, então não é um curso, né, não fez administração, direito, enfim, um curso tradicional, assim, da Ambev. E no processo de seleção perguntaram para ela, Maria Fernanda, me dá um exemplo de liderança? Qual é o seu maior exemplo de liderança? E aí ela falou, meu maior exemplo de liderança foi ter morado com os meus 2 irmãos menores em Brasília e ter que liderar um time. E ter que coordenar os meus irmãos, ter um papel de educadora com os meus irmãos, e passou esse exemplo da liderança na família. E então, vejam, de novo, os exemplos de liderança, como a Renata mesmo falou, na sua comunidade, na sua igreja, num projeto da universidade, né? Quantos projetos legais, e aí trago o segundo exemplo, que para mim foi o meu maior exercício de liderança, ainda na Universidade de Brasília, eu coordenei um grande projeto de extensão, que se chama Sinos, eu não sei se algumas de vocês conhecem, Modelos das Nações Unidas, que é um projeto educacional que os alunos e alunas de Relações Internacionais organizam para alunos do ensino médio. Eu liderei um time, na época de graduação, de mais de 100 pessoas. Eu nunca liderei, na minha carreira até hoje, uma equipe de 100 pessoas. Em geral, pessoas que lideram um time tão grande assim são diretores, né, CEOs de muitas empresas. Então, é um time grande. Né, tinha uma equipe administrativa, tinha uma equipe acadêmica, a gente organizava um evento para 500 alunos de todo o país, um evento pago, a gente buscava patrocinadores. Então, vejam essas oportunidades de liderança, e aí convido vocês, tanto do mestrado como as colegas da graduação, para olharem essas oportunidades, assumirem essas oportunidades, né, porque elas estão aí, muitas vezes de ter uma participação num grupo de estudo, de organizar um evento, são oportunidades práticas de colocar essa mão na massa e exercitar a liderança, como a professora Hermínia Ibarra nos convida. Então, esse é o conceito de liderança. Liderança é agir. Trago aqui, agora voltando ao conceito de hard e soft skills, vocês já ouviram falar isso, já viram na internet, esse é inclusive um post que a equipe de comunicação da Lumina preparou, que é exatamente para esclarecer o que, afinal, é hard e soft skills. Então, a gente entende hard skills como as competências técnicas, aquilo que a gente aprende tradicionalmente na faculdade. Então, quem é de direito vai aprender o conjunto de leis, a aplicação das leis, né, vai aprender questões de direito administrativo, criminal, enfim, toda a grade curricular do direito. Línguas é algo que você aprende, é considerado como, né, hard. E aí, inclusive, um pouco da conotação negativa, né, aliás, uma conotação positiva para hard skills e uma conotação negativa em relação a soft. Então, o soft parece aquelas coisas que são moleza, aquelas coisas que são até femininas, né, que são habilidades comportamentais, como comunicação assertiva, empatia, trabalho em grupo.
E cada vez mais, e aí se você olha toda uma literatura, OCDE, grandes organismos internacionais, universidades, têm olhado essas competências soft, e aí eu trago, inclusive, o conceito de human skills. Para quem não conhece, o Simon Sinek é um grande pensador acadêmico, né, que escreve sobre liderança, escreve sobre competência, e ele detesta o termo soft skills, exatamente por essa conotação negativa. E ele diz, gente, as competências socioemocionais são competências humanas, competências que a gente precisa para se relacionar com as pessoas, para trabalhar em equipe, competências que a gente precisa para criar os nossos filhos, para agir, trabalhar em comunidade. Então, quebrando, inclusive, esse tabu em relação ao soft como uma competência menor. Eu acho que é um dos aspectos que a gente quer trazer aqui no laboratório para vocês, que é exatamente falar sobre esses soft skills, ter uma oportunidade de olhá-los e pensar em ferramentas e mecanismos exatamente para desenvolvê-los. Então, liderança, como a gente desenvolve isso, como a gente atua com liderança, como a gente entende liderança, comunicação, vieses inconscientes, quais são as dificuldades para as mulheres, né? Então, a gente traz alguns desses temas e entende também o laboratório como um importante espaço para a gente falar sobre human skills, entendendo que são habilidades humanas, habilidades muito importantes. Renata está falando uma coisa maravilhosa aqui, que é saber dizer não. E isso está muito relacionado à forma como as mulheres são criadas. Mas, Renata, você fala não para sua mãe? Que tipo de filha você é? Renata, eu te pedi isso no trabalho e você disse não? Por quê? Quantas vezes nós somos questionadas em relação ao nosso não? Ou vemos o não como uma falta de compromisso, uma falta de engajamento. Então, sem dúvida, Renata, é uma dessas habilidades, inclusive essa capacidade de priorizar, né? Então, o que é uma prioridade? Até onde eu posso ir? Quantas mulheres nós vemos e conhecemos que estão sobrecarregadas, que estão cansadas, que têm múltiplas jornadas, e aí, muitas vezes, as jornadas de cuidado com a família, as jornadas no seu trabalho, a jornada na universidade. Então, também é uma competência muito importante, e a gente vai ter a oportunidade, principalmente Renata, ao longo das aulas dela, sobre competências socioemocionais e questões culturais, vai falar muito sobre isso, né, de por que as mulheres têm tanta dificuldade de falar não. Quer acrescentar alguma coisa agora, Rê? Sigo com o conceito principal que eu quero trazer para vocês hoje. Então, desculpa, eu tinha começado a falar e eu falei no mute, eu ainda estou em 2020. Posso fazer só um comentarinho? Claro, Rê, eu não estava vendo você aqui na câmera. Perdão, é culpa minha. Primeiro, agradecer aqui a Débora, que ela lembrou um ótimo livro, Essencialismo, sobre dizer não, né? Como é difícil isso. Agora, sobre as competências técnicas e as socioemocionais, eu gostaria de compartilhar com vocês um aprendizado que eu tive ao longo desses anos trabalhando com mulheres empreendedoras. Muita gente fala assim, beleza, Renata, você falou que o problema é cultural, né? É cultural. Natural é que não é, né? É por conta da cultura. É a cultura que traz os preconceitos, é a cultura que traz, né, todos esses viés inconscientes. Mas como exatamente, assim, a cultura atrapalha uma mulher na hora de exercer a liderança? Dá um exemplo. Bom, independente do seu trabalho, independente da sua vida profissional, se você é acadêmica, se você é empreendedora, se você é executiva, você precisa ser... independente do seu gênero também, homens e mulheres. Você precisa ser bom em dois conjuntos de competências. As técnicas, né, que a Lari bem colocou, e as socioemocionais. As técnicas, se você não sabe, um bom curso ou uma consultoria vai te resolver. Não sei nada sobre direito tributário. Faz um curso. Pode até ser difícil, mas, assim, chato, mas você vai aprender. Não sei nada sobre... Contrata uma consultoria. Agora, só ser bom nas competências técnicas não vai fazer de ninguém um bom líder, nem uma boa líder. Você precisa também ser bom nas competências socioemocionais, que são aquelas vinculadas à nossa psique, ao jeito que a gente foi criado, às nossas emoções, como a gente reage diante da sociedade, como a sociedade reage diante da gente e a gente vê essa reação. Qual é o pulo do gato? É justamente aqui que a cultura dá a rasteira nas mulheres. Não é aqui. É aqui. É aqui. A cultura atrapalha nós mulheres aqui. Não é culpa nossa, é culpa da cultura. O jeito que a gente é socializado desde criança, a gente vai falar isso no nosso próximo encontro. Então, autoconfiança, capacidade nossa, então, de fazer rede de relacionamento, a gente é muito prejudicada pela cultura. Network, né, em rede de relacionamento.
Vamos pegar aqui a Mariana Vilas Boas, que estou vendo. Olá, Mariana, você pode ser a nossa convidada, suba aqui ao nosso palco digital, muito bem. Parabéns, Mariana. Mariana, vamos fingir que você pode abrir seu microfone. Você faz o quê, Mariana? Você é estudante de quê? Eu faço direito. Muito bem. E quando você se formar, você já tem ideia assim? Se não tiver ideia, sei lá, inventa. O que você vai ser profissionalmente? Advogada, juíza? Ainda não tenho certeza, mas acho que eu vou ali para promotoria. Como? Promotoria. Promotora. Então, você vai ser uma promotora de justiça, e aí você está no encontro dos promotores de justiça e magistrados da América Latina, então, do mundo. E aí você está ali, como é que você faz, Mariana? Você precisa ali, é um momento que você pode trocar cartão com várias pessoas, né? Você pode aumentar ali sua rede de contatos pra caramba. Você fica num cantinho só tomando seu drink, conversando só com gente que você já conhece, ou você vai, fala com desconhecidos, inclusive homens, como, por exemplo, o doutor João. Doutor João é um promotor muito importante, tem feito um trabalho belíssimo, e aí você fala, oi, doutor João, como vai, tudo bem? Não, o senhor não me conhece, meu nome é Mariana, sou promotora, gostaria aqui de deixar meu cartão de visitas. Mas eu venho acompanhando o seu trabalho, doutor João, e eu acho que a gente poderia fazer uma parceria entre, né, as nossas instituições. Queria ver se o senhor poderia me acompanhar num café de negócios, ou então num almoço de trabalho. O senhor teria disponibilidade? O que está passando na sua cabeça e na do doutor João nesse momento? Será que a Mariana é casada? Será que isso é um cafezinho mesmo? Nossa, ela já veio toda já se apresentando, né? Chegou causando. Aí você fala, ih, meu marido é ciumento, gente. Se me pegar tomando café com desconhecido, até explicar que focinho de porco não é tomada, vou nada. Imagina, vou ficar aqui na minha. Não vou fazer isso, não. Uma mulher com um homem no almoço de negócios, tem coisa ali. Um homem com um homem no almoço de negócios, é um almoço de negócios. E qual que é o problema? Geralmente os homens estão nos espaços de poder. E você precisa conversar com quem está no espaço de poder para ir para o espaço de poder. Entende? Porque, né? Quem está no espaço de poder vai puxando as outras pessoas. Então, se a gente tem essas barreiras que são reais, invisíveis, pô, não, eu não quero problema com o casamento. Mariana, como é que você faz quando você tem que viajar a negócios e você... Mariana, não, vou pedir... Tá, tudo bem, Mariana ainda continua aqui no palco. É porque eu vi uma das colegas que está com um filhozinho, tá um filhinho, assim, na foto. Mariana, como é que você faz quando você tem que viajar a negócios, você tem, enfim, cooperação com outras cortes, e você tem que deixar o seu mais novo com febre em casa? Não, imagina, tá com o pai, não tá desassistido, mas assim, que mãe que você é, Mariana? Que você deixa seu filho com febre em casa para viajar negócios. Você é uma megera. Nossa, mas você é egoísta, hein? Só pensa na sua carreira, Mariana. É aí. Então, é aqui. Então, é liderança, autoconfiança, capacidade de defender uma ideia em público, persuasão, negociação, networking. Tudo isso são as competências socioemocionais. E a cultura vem rasgando a gente com isso, por conta dos vieses inconscientes, dos preconceitos de gênero. Mas a gente vai conversar com isso depois. Mariana, muito obrigado pela sua participação. Você acha que fez sentido essa nossa historinha aqui? Total sentido. É a realidade, né? Mas a gente está aqui para mudar. Ó, a Motorola G5 405 falou que, no caso mulher preta, da periferia, a incompetência presumida, sem sequer terem acessado o seu trabalho. Eu não sei como é o seu nome, Motorola. Você quer aparecer aqui e falar para a gente? Não sei se está podendo falar. Bom, então fica aqui o convite para sempre voltar e poder contar para a gente. E é verdade, é a interseccionalidade que responde a essa questão. Se você é mulher e você é negra, você tem 2 marcadores de diversidade, você é duplamente mais alvo de preconceito e de viés inconscientes na nossa sociedade. Vamos conversar muito muito sobre isso com a professora Kelly. A Rafaela Santos. É você, Rafaela. Você apareceu por aqui? Não, a Érica está com a mãozinha levantada. Diga lá, Érica. Não, baixou a mão. Acho que era um erro. Gente, desculpa, porque eu ainda estou no trabalho, então estou ouvindo vocês, estou tentando participar no chat, mas estou aqui. Aí, na hora que ela me mencionou, eu estava aqui mandando uma mensagem. Mas é só para compartilhar, dizer que eu estou muito feliz de participar desse grupo. Estava com uma expectativa bem
bem alta, digamos assim, vocês estão suprindo. Acho que a gente vai ter uns debates bastante ricos e gostaria de contribuir com a minha experiência de vida, que eu acho que é o que é bacana para a gente, né? Ter acesso a conteúdo técnico, informativo, mas também compartilhar experiências, que acho que é assim que a gente cresce. Mas, assim, a minha experiência como mulher profissional negra é que é sempre mais difícil a gente acessar os espaços e eu sempre me vejo numa posição de unicidade. Eu costumo ser uma das únicas pessoas na sala, uma das únicas pessoas. É o tokenismo, né, Érica? Desculpa. Então, assim, isso foi desde sempre, desde que eu era criança na escola particular até hoje no local onde eu trabalho. Mas, assim, é difícil, mas a gente vai conquistando os nossos espaços e lutando para ascender e permanecer, porque não é só uma questão de ascensão, é uma questão de permanência também. Obrigada aí pelas contribuições. Valeu, Érica, muito bom. A Andréa também está falando que o problema de network começa lá atrás, com o estágio. A estagiária não é vista como profissional, não. É verdade. A Mariana contou que tem um escritório X aí que não estava fazendo processo seletivo para mulheres estagiárias porque o advogado pulou a cerca e agora... Mariana, e Renata e eu demos uma palestra para a OBDF, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver. E antes da palestra eu conversei com várias amigas, né, eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, várias amigas que fizeram faculdade em São Paulo, e uma delas particularmente é uma mulher negra, trabalhou em grandes escritórios e hoje empreende. E ela me disse que no processo seletivo, mudando de escritório, indo para uma grande banca em São Paulo, a liderança perguntou para ela, mas fulana, você não quer engravidar, né? Ela tinha mais ou menos 30 anos, ela tem a minha idade, 35. Você não quer engravidar agora, né? Porque se você engravidar agora, você vai me fuder. O advogado falou isso para ela, um dos sócios falou isso para ela no processo seletivo. Quantos homens, advogados de 30 anos, ouvem isso numa seleção? Quantas mulheres não são nem consideradas, né, para aquele processo seletivo ou para se tornar sócias, exatamente considerando o motherhood penalty, né? Quando elas são jovens e são estagiárias, têm 20, 25 anos, são jovens demais. Quando elas estão ali, pleno, 30 anos, né, oportunidade de ascender, de ter uma oportunidade de carreira, você não vai me fuder que agora você quer engravidar. Então, assim, não tem um momento ideal para as mulheres, né? As mulheres são o tempo todo, sofrem com o machismo, com o patriarcado, um pouco do que vocês já trouxeram aqui, e a importância da gente reconhecer isso como um problema, eu acho que esse é um dos aspectos fundamentais de termos espaços como esse, que há um tempo atrás, e eu estou falando de muito tempo atrás, quando Renata e eu entramos no mercado de trabalho lá em 2007, 2008, isso ainda era meio normal, gente, entendeu? O assédio do colega de trabalho, o assédio, infelizmente, que muitas mulheres às vezes fazem com mulheres, era visto como normal. Não se falava tanto de assédio, não se falava tanto dessas questões que hoje estão à frente, e eu acho que aí é muito importante a contribuição da nossa colega que fala sobre as questões raciais, porque é muito difícil ser a única mulher no escritório. É ainda mais difícil ser a única mulher negra. Qual é a chance dessa mulher negra continuar no escritório? Qual é a chance dela ter uma oportunidade de ascensão? Então, isso tem que estar no centro do debate. É uma das razões da gente estar aqui hoje conversando sobre isso e pensando em estratégia da gente ocupar esses espaços e trazer esses problemas à tona. Exatamente. Não, eu tô chocada. Cara, graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo tão diretamente, assim, eu acho até chocante como que acontece. Débora, conta pra gente, rapidinho, né, porque a gente já tem muito assunto. Você tá falando aqui que quando você assumiu sua chefia em TI, um dos integrantes da equipe disse que não seria seu subordinado, pois eu era mulher. Como é que funciona isso? Porque, assim, eu gostaria de entender o outro lado, sabe? Quer dizer, entender, né? Então, eu não vou obedecer você não, tá, Débora? Oi? Por quê? Ah, porque você é mulher, né? Como é que é isso? Como é que foi feito isso? Ou é uma coisa mais... Tenta, pelo menos, dar uma disfarçada? Não, Renata, não houve disfarce, não. Foi bem direto, ele falou isso. A primeira reunião da equipe, quando eu estava me apresentando como chefe, eu já era da equipe, assumi a chefia da equipe, e era uma relação ótima, inclusive. Mas no momento que eu falei, olha, eu agora sou a chefe, ele falou, não, minha chefe você não é. Eu estranhei e perguntei por que não, porque você é mulher. Eu falei, então tá bom, a porta da sala está aberta, tchau. É bom lembrar que como chefe eu posso te demitir, né? Não podia porque era serviço funcionário público, mas, né?
Tirar da equipe. Você conhece a geladeira? Você vai para o Polo Norte, meu amigo. Mas eu venho também desse mercado, né? É serviço público, mas era uma equipe de TI, né? E tem todo um contexto ali cultural ainda muito pior, né? E em algum momento alguém falou, né? Acho que foi você mesmo, Renato, de me provar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque todas as vezes que eu me posicionava em reuniões, nossa, que grossa. Quando era o homem que falava, nossa, mas como ele se comunica bem, né? Sempre foi assim, sempre foi assim. Com o tempo, depois de algum tempo, até que foi estabelecendo, mas eu confesso que cometi erros, que até divido, que eu acabei me masculinizando, tá? No dado momento da minha vida. Hoje, mais velha, eu já aprendi isso, mas eu mudei meu jeito de vestir, meu tom de voz, vários comportamentos, né? Porque também ainda tinha o ponto de que eu era a única mulher da equipe, a única mulher chefe e a única mulher da equipe de TI. Tinha tudo isso, mas coisas que eu hoje olho para trás e falo, opa, não faria do mesmo jeito, mas serviu como lição. Obrigada, Débora, pelo depoimento. É de matar mesmo. A André está falando que rolou exatamente isso comigo quando estava na empresa Júnior. Atravessa todas as faixas etárias. Antes era amigo. Fui eu virar líder do projeto dele, inferno. Hoje tenho reuniões, na maioria só mulher. Ednete está contando. Legal. A Ednete também está falando que teve muito preconceito por me tornar chefe muito jovem. Que aí junta, né? Jovem e mulher, aí não tem condição nenhuma. Muitas piadinhas que eu estava dando. Lógico, mas assim, você não tem competência para isso. A Fernanda está falando que as ideias novas faladas por mulheres são desconsideradas e quando repetidas por homens são levadas em consideração. E tem o bropriating, né? A gente vai falar nisso nas próximas aulas. Gaslighting, bropriating, mansplaining, mentorrupting, e todas essas palavrinhas enroladas para mostrar que, na verdade, são essas questões culturais que são, né, traduzidas. Gente, eu sei que essas palavrinhas em inglês são muito chatas, né? Mas por que a gente tem que ficar repetindo essas palavras em inglês? A gente ainda não criou uma boa palavra em português tirando o macho palestrinha. Macho palestrinha é a melhor tradução para mansplaining. Quando tem aquele macho no meio da sala, que muitas vezes é o colega, é uma chefia, e começa a falar e fica todo mundo meio com vergonha, assim, fica meio que olhando, tipo, tá bom, já falou, já deu. E aí vai o macho palestrinho, entendeu? E esse seria para o mansplaining, que é man com explaining. Mas eu trago aqui um termo que eu li no livro da... Oh, meu Deus, já veio o nome dela. Aquela grande escritora negra brasileira que falou sobre o manual... Djamila, perdão. E ela diz, é importante a gente olhar esses termos, porque esses termos, falando sobre racismo, né, por que a gente traz os conceitos à tona? Porque eles nos ajudam a desconstruir, a mudar a realidade. Então, se a gente fala de mansplaining, olha, isso, de novo, 10 anos atrás, quando Renata e Larissa entraram no mercado de trabalho, 15 anos, era meio que o normal, entendeu, gente? A gente não falava sobre mansplaining, não falava sobre bropriating, tipo o cara que vai lá e rouba a sua ideia e fica falando como se fosse a dele. Então, é muito importante a gente entender esses termos, nos apropriarmos deles, muito menos, sabe, como a coisa que os gringos inventaram, e para entender a importância da gente desconstruir essas ideias, né? Para jogar a luz de que esses problemas existem e a gente quer mudar essa realidade. Então, daí eu trago um pouco a reflexão da Djamila, depois eu mando as aspas da Djamila no livro dela, que eu achei maravilhoso. É muito bom. Só para complementar aqui, a Karen está falando que aqui em casa é bem diferente. Meu padrasto é perfeito e pró-feminista. Já minha mãe, por ter nascido em uma família muito padrão, não entende muito. Então, eu e ele ensinamos para ela. Ótimo ponto, Karen. É muito comum a gente falar, gente, mas olha só, e a mulher está reproduzindo esse machismo? Claro! Todos nós fomos ensinados a ser assim, porque é cultural, né? Está acima de todos nós. E foi quando a gente estava menor do que aquelas criancinhas do vídeo. Então, não é natural, é cultural. É compreensível que homens, mulheres e crianças reproduzam os machismos que a gente aprendeu. O que não é compreensível é a gente, depois de adulto, né, maior de idade, pode, né, continuar perpetuando isso. Aí não tem desculpa. Posso acrescentar também um ponto? Deixa eu ligar aqui minha câmera, que eu não sei se dá para me ver, mas dá de ver?
Dá. Assim, Você cara, e e os seus 2 gatinhos. Já vou sair, gente, mas é o seguinte, tipo assim, eu tenho 18 anos, né? Entrei no DP agora, tô muito feliz de participar. Sério, tipo, eu amo, porque eu quero aprender muito sobre esse assunto, porque por eu ter nascido numa bolha e tipo, minha mãe tem uma família muito. É muito. Sabe aquela família assim que vem com aquela crenças limitantes bem enraizadas? Mais conservadora, né? Então. Eu vejo que minhas amigas, porque as minhas amigas são filhas das amigas da minha mãe, então todo mundo tem muito esse pensamento. Diminuem muito outras mulheres, muito outras amigas, e tipo, cara, isso é muito feio, porque a gente tem que sempre se levantar. E isso que meu padrasto fala pra minha mãe, isso que meu padrasto, tipo, ele já me ensinou coisa que eu fico, cara, que incrível, sabe? Então, assim, gente, estou muito feliz de participar. Cheguei meio atrasada na reunião, mas estou aqui acompanhando tudo. Bem-vinda, Karen. Muito bom. É isso aí. Todos estamos no mesmo barco. Quer dizer, não, todos estamos na mesma tempestade. Barcos diferentes, muitas vezes, mas todos estamos né, sujeitos aos problemas culturais que estão acima de todos nós. Vamos lá, Lari. Na aula sobre networking eu trago mais sobre isso, Karen, sobre sororidade. De novo, um nome meio da moda, a gente já ouviu falar, não entende muito bem o que é. Rapidinho, né, para vocês. Por que é importante falar sobre sororidade? Mas, Larissa, é para toda mulher gostar de mulher, mas tem uma menina lá da faculdade que eu não gosto. Tudo bem, gente. Você não precisa gostar de todo mundo. Tá ok. O ponto é não rivalizar com outras mulheres. Eu venho de uma família também com uma visão conservadora do interior de São Paulo, e eu me lembro do meu pai falar isso para mim quando criança: mulher não confia em outra mulher. Isso é tudo invejosa. Gente, inveja é uma condição humana, né? Homens, mulheres, crianças de diferentes nacionalidades sentem inveja, porque inveja é muitas vezes passada como um sentimento entre mulheres, né? E aí eu trago até um exemplo das colegas de eu era jovem, assumi a posição no escritório, já logo falavam que eu dei para o chefe. Muitas vezes a gente ouve o quê? Outras mulheres reproduzindo isso. Então, de novo, gente, não você tem que amar todas as mulheres. Só pensa assim na sua cabeça, por que eu estou pensando isso? Né? Por que eu estou rivalizando com aquela mulher? Por que eu pensei ou eu falei que ela deu para alguém? E o mais importante de tudo, trago aqui também uma reflexão da Chimamanda Adichie, aquela maravilhosa escritora. Ela falou o seguinte uma vez, eu acho maravilhoso: quem ganha com essa rivalidade? Quem está ganhando no final das contas? Porque quando você rivaliza com uma mulher, quando você fala que a sua colega no escritório deu para alguém, quando você diminui uma mulher em posição de liderança, alguém ganha com isso. E, em geral, é um homem, não é outra mulher. Então, reflitam sobre isso. Eu vou trazer mais, a gente vai destrinchar um pouco o conceito de sororidade, a rivalidade, para depois passar, né, sobre rede de relacionamento e construir um pouco isso, mas eu já deixo essa gotinha aqui para vocês sobre a importância da gente pensar nessa união entre o feminino, né, versus a rivalidade. Não é que você não tem que gostar de todo mundo, tá, gente? Não é que a professora Larissa e a Renata veem o mundo poliana, não. Tudo bem você não gostar de outra mulher, né? Agora, o que a gente traz como reflexão é não rivalizar e muito menos rivalizar como algo automático. É inimiga, né? A gente vê isso, inclusive, em letra de música. Vocês lembram a famosa letra da Valesca, né? Não, e é sobre o respeito também, né? Tipo, você não tem que gostar de todo mundo, mas é o seu dever respeitar o próximo, sabe? Nossa, e como é bacana a gente tá junto nessa, porque eu tento explicar isso para as meninas e elas ficam tipo, oi? Tipo, sabe, uma rivalidade, isso é muito feio. Ótimo, Karen, são ótimos pontos e eu acho que a gente sai do curso fortalecida para levar a palavra, sabe, gente? Inclusive, vocês viram, em nenhum momento do curso a gente falou de feminismo, porque a gente sabe que feminismo muitas vezes é usado como um palavrão, é usado como uma palavra como conotação negativa. Então, vamos levar essa ideia de não rivalidade, de refletir sobre a cultura e a forma como isso prejudica a todas nós, entendeu? As que entendem, olham essas questões, buscam essa desconstrução e as que não. Afeta igualmente, entendeu? Se você é desconstruída ou não desconstruída, infelizmente, quando você for lá chamar o chefe para um café, muitos dos seus colegas ou seu próprio chefe vão achar que está dando em cima dele, sabe? Então, é importante a gente ter esse espaço de reflexão. Mas seguindo aqui, que a gente já vai para o nosso exercício, trazendo o conceito de inteligência emocional do Daniel Goleman. Como eu falei para vocês, está aqui o livrinho, eu vou deixar a referência.
O Daniel fala sobre esse conceito desde a década de 90. E inteligência emocional, para ele, é baseado em 4 componentes. A autoconsciência, a autogestão, que é como nós nos relacionamos com os nossos sentimentos, a empatia, que também é uma palavra muito da moda hoje, né? Como nós olhamos e entendemos o outro, a situação do outro, os sentimentos do outro, e, por fim, uma habilidade social, que está relacionada com como nós nos relacionamos e convivemos com as outras pessoas. O nosso exercício vai começar pela autoconsciência, que para o Daniel é um dos principais componentes da inteligência emocional. Então, aqui é um pouco daquele mergulho para dentro, e ele fala sobre a importância da gente entender as nossas emoções, as nossas forças, as nossas fraquezas, quais são as nossas necessidades e quais são os nossos impulsos. Gente, esse não é um exercício matemático, não é 1 mais 1 é igual a 2. É realmente um momento de reflexão que a gente traz aqui para vocês. Eu vou trazer, inclusive, um exemplo que a gente usa e discute com as alunas da Alumina, de como conduzir esse exercício, e vai dividir rapidinho em 2 grupos, eu em um e a Renata em outro, para que vocês peguem uma folhinha de papel mesmo, coloquem essas colunas e tentem explorar um pouco de quais são as emoções, o que move vocês na vida profissional, quais são as suas necessidades. E por que é importante saber sobre os nossos sentimentos? Porque os nossos sentimentos estão completamente relacionados no nosso trabalho, como a gente vive, o fato da gente gostar ou não de um colega de trabalho, perceber uma chefia ou um colega ou uma colega como uma pessoa tóxica, né? Como a gente se relaciona com conflitos no nosso ambiente de trabalho, como a gente trabalha em grupo. Então, são fundamentais essa compreensão sobre os nossos sentimentos. O próprio Daniel traz no livro um exemplo maravilhoso, que eu acho que se aplica muito ao meu caso também, que é trabalhar com prazo apertado. Gente, eu sabia da aula de hoje faz mais de um mês. Já tinha conversado com o time, já estava com a apresentação toda pronta. Não gosto de deixar em cima da hora, entendeu? Não é um pouco do meu perfil. Então, eu entendo que para fazer um bom trabalho, eu vou fazer com antecedência, vou ter pensado sobre os temas da aula, já vou ter discutido com a Renata sobre o que a gente vai falar, e a gente monta a nossa aula e apresenta. Mas muitas vezes, né, na minha carreira, mesmo na Alumina, e eu inclusive comento com vocês, eu sou servidora pública de carreira e estou em licença agora, a gente precisa de um prazo. Larissa, prepara esse discurso aqui para o ministro para amanhã. Pô, realmente tem que fazer para amanhã? Tá bom, vou lá e vou fazer. Então, como que eu ajo numa situação de estresse, de uma demanda com curto prazo? Então, é inclusive muito importante entender quais são as minhas forças e as minhas fraquezas, para eu conseguir lidar melhor com esses sentimentos. Então, esse é um dos exemplos, inclusive, vocês podem pensar um pouco sobre esses exemplos, né, na sua vida pessoal, e, de novo, gente, essas emoções, forças, fraquezas, necessidades e impulsos, pensem em vocês como um ser único, não é vida pessoal e profissional como coisas separadas, até porque, olha só, eu estou aqui na minha casa desde março do ano passado, muitas de nós estamos, né, então, cada vez mais a gente entende o ser humano como único. Então, pensem muito em relação aos seus sentimentos, às suas necessidades, ao fazer esse exercício. O Goleman também traz a importância da autoconsciência para a gente entender o onde e o porquê. Quantas alunas chegam para mim e, Larissa, eu quero muito esse estágio, eu preciso muito desse dinheiro, eu entendo. Quase todas nós vamos fazer um estágio porque esse dinheiro é legal. Mas o porquê? Por que você quer trabalhar na Ambev? Por que você quer estagiar no escritório X? Você se identifica? Nossa, Larissa, eu acho a cultura da Ambev nada a ver. Eu ouvi dizer que uma galera tinha que fazer flexão lá na empresa. É verdade. 10 anos atrás, isso saiu muito na empresa. Eu sei que a Ambev já mudou, mas eles tinham uma cultura muito tóxica de competitividade. Você se interessa de trabalhar mesmo assim? Não. Eu acho que não tem nada a ver. Eu não quero trabalhar no setor privado. Eu quero ser servidor público. Eu quero seguir uma carreira de magistratura. Ou eu sou uma economista, eu sou uma publicitária, mas eu quero atuar no terceiro setor. Vocês entendem por que a autoconsciência é muito importante? A gente vai em uma camada de por quê, onde eu vou conseguir isso, por que eu tenho vontade de seguir essa carreira ou aquela. Inclusive, é um dos exercícios que a gente pode trazer em outro momento, que é esse mapeamento de oportunidades profissionais. Eu me vejo trabalhando com planilha. Uma das alunas falou isso para mim: Larissa, eu estudo estatística, mas eu não sou uma pessoa de planilha. Se você não é uma pessoa de planilha, então pense em que oportunidades profissionais você pode ter. O que faz sentido para você? Quais são as suas forças e as emoções que você quer colocar no seu trabalho? Isso tudo ajuda vocês, inclusive, a ter esse direcionamento e saber onde procurar. Trago aqui
Sem mais delongas, não, ainda tem os componentes, rapidinho aqui com vocês, gente. A inteligência emocional para ele é autoconsciência, esse olhar para dentro, a autorregulação, como nós regulamos os nossos sentimentos, né? Se eu tenho prazo apertado, o que eu faço? Então, como eu me sinto em relação a isso? Como eu ajo no momento de estresse? E essas competências relacionais, qual é a minha consciência em relação ao outro? Como eu sinto a empatia, como eu entendo as necessidades da outra pessoa? E, por fim, como eu me relaciono com ela? Com competências de comunicação, trabalho em grupo, gestão de conflitos. Deixo aqui, super interessante a leitura do Daniel, vou passar para vocês depois. Finalmente, o exercício sobre autoconsciência. Aqui estão essas 5 colunas com emoções, forças, fraquezas, necessidades e impulsos. Convido vocês a fazerem essa reflexão. A gente vai dividir 10 minutos, eu e Renata ficamos em cada uma das salas para tirar dúvidas, para a gente poder conversar um pouco entre si também. Então, compartilho aqui, eu fiz isso muito baseado na minha própria vivência e experiência, tá, gente? Quais são as minhas emoções? Então, a principal emoção que me motiva é uma alegria, é um sentimento de realização, é um senso de justiça. Eu me sinto muito uma pessoa justiceira, sabe? Aquela que vê uma coisa errada acontecendo na rua, eu vou lá e vou falar, olha, isso está errado, não pode fazer isso. O motoqueiro passa em cima da calçada do lado da escola da minha filha, olha, não faz isso, você pode matar uma criança. E as emoções estão muito relacionadas com o impulso. Qual é uma coisa que me impulsiona? A injustiça. Se eu vejo uma injustiça acontecendo, eu sou a pessoa que sobe aqui na ponta da garganta para dizer, olha, isso está errado, não pode acontecer. Né? É muito relacionado com esse senso de justiceira. Eu me sinto muito feliz com bons resultados. Então, ver um feedback positivo de vocês, ver que a turma está engajada com a aula, eu acho isso muito bom, me motiva a continuar como professora e trabalhando aqui no LEVE. Isso está muito relacionado também com uma necessidade, que é uma necessidade de reconhecimento, e estava muito relacionado também quando eu estava servidora pública, para que as pessoas entendessem a minha situação atual, que é uma mãe home office. Então, tinha 2 crianças que estavam sem aula, né, e às vezes meu chefe me ligava para uma reunião 7 da noite, olha, chefe, 7 da noite eu não consigo, agora é o horário do rush aqui com as crianças. Então, isso é uma necessidade muito importante para mim, entendimento da minha atual situação. E aqui, balanceando um pouco do que eu entendo por forças e fraquezas. Uma força, eu gosto de tirar coisas do chão. Eu brinco que eu transformo limão em limonada. Me dá um projeto que eu vou lá e resolvo. Né? Renata e eu tiramos a alumna do chão, né? De uma ideia, de uma vontade em criar um programa de mentoria, e hoje um dos programas de mentoria que é referência no nosso país. Uma criatividade, né? De criar coisas novas, de criar novos processos. Eu me sinto uma pessoa muito comprometida, engajada em todas as iniciativas que eu trabalho. Mas, por outro lado, uma das minhas fraquezas, eu já comentei com vocês, é ter prazos apertados, trabalhar sob pressão. Não é que eu não consiga, mas eu não gosto, entendeu? Larissa, me entrega isso aqui para amanhã. Tá bom. Eu tinha pensado em outras coisas para amanhã, mas vamos lá. Tá certo? Dúvidas em relação ao exercício? Vamos dividir em 2 salas. Eu consigo dividir por aqui, Andréia? Uhum. Deixa eu só... Eu acho que não está aparecendo para mim. Eu acho que talvez você não seja a co-host, Larissa, porque tem embaixo, tem uma série de ícones, aí tem um que é Breakout Rooms. Está aparecendo para você? Ah, agora apareceu. Peraí. Pronto. Aula simultânea. Vamos criar 2. Rapidinho, que eu só vou criar alguma dúvida, alguma questão, inquietação. Só preciso criar aqui manual, gente, rapidinho. E me colocar em uma e a Renata na outra. Vamos fazer assim, eu vou abrir as 2 salas. Vamos lá. 3, 2, 1.
Oi, pessoal, tudo bem? Ana, Ednete, Fernanda, Tamile. Queria aproveitar e deixar os primeiros 5 minutinhos para vocês pegarem uma folha de papel, escreverem um pouco dos temas, e se a gente puder compartilhar, seria ótimo também. Pode ser? Eu vou falar, então, já que ninguém está falando, Larissa. Boa, Emma, vai lá. Eu gosto bastante desse tipo de exercício, já tinha feito outras vezes, e uma vez, inclusive, a pedido da minha psicóloga, que eu acho que, às vezes, a gente se enxerga um pouco estagnada. Então, a gente acha que não é tão boa quanto as outras pessoas com quem a gente se compara, normalmente pessoas com mais experiência, ou, assim, pessoas que a gente costuma admirar, então, a gente não dá tempo ao nosso caminho, né, ao nosso percurso. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem muito a síndrome da impostora. Eu digo isso que, assim, eu sofri muito com isso desde sempre. Eu sou advogada, o meu pai é advogado, o meu marido é advogado, e eu, assim, sempre me dediquei muito no meu trabalho, estudei muito, e mesmo assim eu nunca me achava boa o suficiente. Então, às vezes, vinham alguns clientes me procurar, porque os meus amigos, as minhas amigas, achavam que eu passava bastante credibilidade, e eu até acho que eu passo credibilidade, mas chegava aquele cliente, eu não me sentia boa o suficiente, e muitas vezes chegava a indicar para algum outro colega, depois eu via no processo a defesa que foi feita, ou a ação que havia sido proposta, e pensava, puxa, eu acho que eu poderia ter feito melhor do que aquilo. E aquilo começou a me machucar, assim, sabe? Porque eu queria me ver como as pessoas que me conheciam diziam que me viam. E eu não conseguia. Então, eu participava já de vários grupos, mas eu comecei a fazer terapia para que me ajudasse um pouco nisso, porque eu não tinha, por exemplo, coragem nem de tentar um processo seletivo do mestrado, que é o que eu estou fazendo hoje no IDP. Eu achava que as pessoas que faziam mestrado eram, assim, gênios da humanidade, que eu jamais teria condições de estar naquele espaço. E hoje eu vejo, de fato, tenho colegas e colegas que são brilhantes, mas não era aquilo que eu imaginava que era. Então, assim, eu percebo que eu sou capaz de fazer parte disso, sabe? E eu sinto, assim, que mesmo eu tendo vindo com vários privilégios, pude fazer uma universidade particular, sempre estudei em escolas particulares, fazia inglês, várias outras atividades, ainda assim eu me sentia, e ainda me sinto, né, muito insegura, e vivo a síndrome da impostora muito fortemente na minha vida. Eu fico pensando o quanto que a cultura, e como vocês tinham falado, a Renata principalmente falou, como essa cultura social nos impõe isso. E eu me vi muito naquele vídeo da Barbie que vocês passaram, porque eu acho que quando eu era criança eu não pensava dessa forma. E mesmo que a minha família sempre tenha me incentivado a ser o que eu quisesse ser, eu percebo que eu acho que essa construção social, pelo menos a mim, me afeta de uma forma bastante significativa, e que muito tempo de terapia ainda não foi suficiente para me fazer superar, sabe? Então, eu gosto desses exercícios, achei muito legal esse, inclusive, com esses 5 tópicos, porque quando a gente coloca as forças, a gente vê, puxa, nossa, de fato isso me fortalece. E eu coloquei na minha o suporte familiar, que para mim é muito importante. Eu sei que nem todo mundo tem esse suporte familiar. Então, eu achei legal, até anotei aqui no papel, para que quando eu estiver meio insegura ou incerta com alguma coisa, eu lembre que eu tenho pontos fortes, né? Eu tenho algumas habilidades, e elas podem ser, assim, para mim, uma alavanca para que eu continue mesmo naqueles momentos de insegurança. E olha o tanto de mané que está aí fazendo muito pior e se acha muito melhor. Isso também, às vezes, costuma funcionar, viu? Sim. O seu exemplo é maravilhoso, Emma, assim, de gente, eu fui lá, eu dei o projeto estava para mim, eu dei de presente pro cara, eu olho a peça do cara, tipo, eu podia ter feito isso. Eu posso falar sobre isso? Gente, é um exercício constante, assim. Renata e eu temos uma assessora de imprensa na Lumina, e ela falou para mim, Larissa, mas olha, você teria uma ótima fonte, uma ótima pessoa para falar nessa matéria. Aí eu falei para ela, mas será que seria eu? Aí eu, gente, olha a síndrome da impostora, justo eu, trabalhando com isso. É um exercício constante, sabe? De como a gente é socializada e como isso volta de, sim, eu posso ser essa pessoa que vou dar uma entrevista para o Estadão e falar sobre mentoria, né? Se eu fui convidada, tem uma razão, tenho um programa de mentoria, posso dar uma aula, tenho, né, mestrado, graduação. Então, o exercício também nos ajuda a registrar isso num papel, porque muitas vezes, principalmente nesses momentos, né, Emma, de síndrome da impostora, olha
olha quais são as minhas forças. Eu tenho capacidade de escrever uma boa peça, tenho feito meu mestrado, sou uma pessoa dedicada. A Sofia está dizendo, as fraquezas foi mais fácil de preencher. Olha o quanto isso diz sobre a gente, né? Que a gente é capaz de falar com muito mais facilidade das nossas dificuldades, sobre os nossos pontos fracos ou pontos a melhorar, e muitas vezes tem dificuldade de falar do que a gente é bom. E retomo com vocês também algo que as alunas trazem muito, que é, Larissa, quando me perguntam na entrevista de emprego por que eu fico congelada. Eu vou bem até a entrevista, na entrevista eu caio. Por quê? Né? Essas alunas, e muitas vezes a gente já fez um exercício como esse, né? Em que você é boa? Né? Ema, em que você se destaca? Por que você tem que ser escolhida para essa vaga, para essa posição, ou para esse mestrado? E a gente não é nem culturalmente criada ou socializada para falar sobre a gente, né? Quantas de nós já ouvimos, nossa, mas a Renata é muito metida, gente. Mas a Renata, olha só. Um homem na mesma situação, e eu acho que é sempre uma boa balança, ele também é considerado a régua que mede a mulher, é a mesma régua que mede o homem em relação a essas questões? Então, acho que o exercício nos ajuda muito em relação a isso, né? A desconstruir, a olhar esses aspectos, a se apropriar, inclusive, dos nossos pontos fortes. E, eu sou uma pessoa criativa. Olha, eu sou uma pessoa que escrevo bem. Eu sou uma pessoa que me comunico muito bem. Né? Então, se você se comunica muito bem, pô, meio caminho andado. Mais contribuições, Rê? Para quem teve dificuldade de achar os pontos fortes, as fortalezas, uma dica que eu dou é vocês voltarem para a infância de vocês e tentarem lembrar o que é que os seus pais ou as pessoas que criaram vocês sempre falavam de vocês. Então, a Ema sempre foi muito curiosa, ela era muito curiosa, queria saber de tudo, e era atenta, e era inteligente, perguntava. A Fernanda? Não, a Fernanda sempre teve um coração de ouro, pessoa que escutava o próximo, olha aí, empatia, a Ema, inteligência, curiosidade. Deixa eu pegar mais alguém aqui que eu não estou vendo. Edinete. Edinete, você colocava alguma coisa na mão da Edinete, ela fazia com excelência. Edinete nunca gostou de coisa mal feita. Desde pequenininha, ela só fazia coisa com qualidade. Ela não aceitava coisa mal feita, não. Qualidade, busca pela qualidade. A Edinete é uma pessoa que só nota 10. Não tem nada de ruim que a Edinete faz. Ela busca pela qualidade. Então, se vocês têm pais, mães vivos ou pessoas que, né, criaram vocês, perguntem o que era que tinha de característica minha que eu mostrava desde criancinha. Isso também serve para as fraquezas, para os pontos a melhorar. Eu já fiz essa pergunta para os meus pais, e eles me responderam. E eu me lembrava dos meus tios também, do povo mais velho, falando assim, a Renata é sempre muito curiosa, perguntadora. Inclusive, isso era meio chato, porque fazia tanta pergunta, e no mundo tem muito mais perguntas do que respostas. Então, mas, um traço desde criancinha. Outra coisa, a Renata sempre foi muito agitada, assim, sabe? Ligada na tomada 220, ansiosa, olha aí, isso é um ponto negativo também, tem que, né, dar uma acalmada, dar uma meditada. Então, às vezes, essas coisas que se mostrava na nossa interna infância, porque o que é a nossa personalidade que não a soma do nosso temperamento, que a gente nasceu com ele, e das vivências que a gente foi acumulando ao longo da vida. É exatamente isso, é a soma disso. Então, às vezes, a gente até nasce com temperamento, com algumas coisas que são de comunicação, pessoa super comunicativa, mas a gente leva tanta porrada que a gente fica calado. E aí, a gente acaba não colocando todo o nosso poder de desenvolvimento à tona. Quem mais quer falar? Microfone aberto para vocês. Foi difícil. Débora, quer falar? Eu juro que eu não estou colocando você... Tranquilo, eu estou aqui no exercício até de tentar falar menos, porque eu sou a faladora. Esse é um ponto oportunidade. Mas o que eu coloquei? Minhas emoções, né? Eu sou movida por vencer desafio, por buscar justiça. Minhas forças, eu sou uma realizadora, eu tenho muito compromisso e eu sei lidar muito bem com pressão. Minhas fraquezas, eu sou impaciente, eu tenho intolerância com pessoas mais lentas que eu, ai meu Deus. E uma fraqueza que atrapalha as outras áreas da vida. Eu tenho uma tendência ao sedentarismo, de não cuidar muito do meu corpo físico. Eu
ter necessidade de reconhecimento, de equilibrar aí os meus vários papéis, mãe, profissional, estudante, e aqui meus impulsos, e que, né, como eu lembrei muito, a Renata falou, o que te faz levantar da cama? Quando eu vejo injustiça, quando eu vejo algo mal feito e quando eu vejo mentira. É isso. Ultimato? Injustiça. Injustiça, mentira e algo mal feito. É isso que funciona. Tá. Essa última palavra que eu não tinha pego. Que maravilha, lixo. Débora. Nossa, você fez super completo aqui, rapidinho. Ótimo exercício. Mais alguém, gente? Senão a gente vai para os nossos minutos finais do encontro. É um exercício difícil. Eu vou só falar. Não era nem para estar aqui falando, mas, enfim, eu já me empolguei com o curso, já estou aqui no meio como aluna também. Eu tive um comentário aqui no chat de que eu tive muita facilidade de traçar minhas fraquezas, e depois eu vi assim, tem umas 4 fraquezas listadas, e depois que eu fui fazer minhas forças, né? Então, acho que várias pessoas também passaram por isso. E aí, uma coisa que eu me atentei é a questão do reconhecimento, né? Que todo mundo aqui, eu acho que gosta de ser reconhecido. E aí, uma coisa que eu sempre faço questão, assim, de lembrar de fazer é parabenizar o outro, né? Lembrar sempre, Larissa, você fez um trabalho muito massa, sua aula está maravilhosa, seu projeto está indo para frente, você é muito responsável, você é muito engajada, enfim. Sempre tentar elogiar também a outra pessoa, justamente para que a gente comece a quebrar um pouco essa percepção de que só temos fraquezas, né? Mas, na verdade, eu acho que as nossas forças são muito mais numerosas do que os pontos fracos. Perdão, inclusive ajuda a quebrar a rivalidade, né? Quem diz que mulher rivaliza com mulher? Olha, Renata, excelente trabalho que você tem feito. Olha, Emma, realmente essa peça que você fez. E o LinkedIn é um bom canal para isso, né? Porque as pessoas falam sobre conquistas, o momento profissional que elas estão vivendo, e é uma oportunidade de você reconhecer e elogiá-las. Então, é um ganha-ganha, muito positivo. Mas isso vai estar na nossa aula de LinkedIn. Minutinhos finais, então, gente. Você introduz aqui o nosso último vídeo da aula de hoje? Sim, pessoal, toda a nossa aula de hoje se resume em continuar em frente, porque aspectos culturais não são moleza. E, como a gente falou antes, talvez um antídoto para quase todos os problemas de gênero sejam as redes, porque nas redes a gente se encontra, nas redes a gente se fortalece, nas redes a gente puxa uma a outra, né? Nas redes a gente consegue descansar, né? O que é uma rede de apoio, né? Eu tenho uma amiga que a Lari conhece, a Bia. A Bia fala, rede de apoio é uma pessoa com quem você pode deixar a sua criança se você precisar. Então, essa é a melhor definição de rede de apoio. Então, é um lugar que a gente descansa também. Então, a partir da criação do Laudelina, né, no nosso lab de liderança feminina, a gente está criando uma rede. Uma rede hoje que nós já temos 29 participantes. Eu já estou vendo aqui 29 pessoinhas nessa turma. Então, a gente gostaria de deixar uma última mensagem, antes da gente terminar o nosso encontro de hoje, sobre a importância das redes de mulheres e convidar todas vocês a continuar conosco nos nossos próximos 4 encontros para a gente formar uma rede ainda mais forte. Vamos lá? Acho que está sem som para mim, não sei se para as outras pessoas. Está sem áudio? Uhum. Na verdade, parece que tem um sonzinho bem baixinho assim no fundo. Vamos ver se sai Shonda Rhimes. Agora deu certo. Deu? I'm going to try to say this without getting really emotional, but I'm not really sure what my life would look like if it were not for Shonda Rhimes. It's hard to describe the impact that Mia Hamm has had on my career and life. Sophia Coppola, Kim Hume, Nina Lederman, Jenny Connor, Venus. She has so much power, but she wields it so compassionately and responsibly. She supported my work and she made me believe that I could do more. I was outside of my comfort zone, but I had the safety net of her support. The women I work with are everything. One of the most heartening parts of this past year for me has been the outpouring of support I've received from women.
The idea that another woman was in some way taking what belonged to you, that whole idea is kind of shifting. Together, we can get to equality. Together, We can raise our voices. Together, We can stand up to anything and anyone. Together, We can make the workplace a better place. Together, we are Funnier. smarter, More ambitious. braver. badass. Bolder. invincible. unstoppable. When women lean in together, we accomplish amazing things. Let's lean in. Let's lean in. Let's lean in. Together. We are all on the same team. Learn how you can support other women today at leanin.org together. É isso aí, pessoal. Esse é o convite que nós fazemos para vocês no final da nossa aula. Vamos juntas, vai ser um semestre incrível. Anotem na agenda os nossos encontros, quais são os temas, a gente vai passar e o time do IDP vai passar isso para vocês também, então fiquem tranquilas, vocês vão receber lembretes. Últimos momentos, o que nos espera no seu próximo encontro, Rê? E aí vocês terão Rê e Kelly para vocês. Muito bem, nós teremos a professora Kelly Quirino. Professora Kelly, eu conheci a professora na rede da Universidade de Colômbia, de Mulheres e Liderança. Ela também é professora de comunicação na UNB, doutora e especialista em diversidade, inclusão e interseccionalidade. Então, a gente vai falar sobre por que fazemos o que fazemos. A gente vai falar sobre vieses inconscientes, como driblá-los. Gente, eu tô com problema de dicção hoje. A gente vai falar sobre a socialização diferente dos meninos e das meninas, como a gente foi criado, como que isso influencia nas crenças que a gente carrega quando a gente vira adultos, como que a gente pode mudar isso. A gente vai falar também além de gênero, né? Vamos falar sobre interseccionalidade, sobretudo como raça, mas a gente vai falar também um pouquinho sobre orientação sexual, idade, né? Quem já ouviu falar de ageísmo, né? Então, preconceitos com pessoas mais velhas. E a gente vai falar também sobre marcadores de identidade, caminhos para uma liderança verdadeiramente inclusiva. Então, o próximo encontro, espero todos vocês, dia 30 de setembro, às 18 horas de Brasília, eu e a professora Kelly, que será a nossa convidada, um bate-papo muito legal. Lari? É isso, pessoal. Dúvidas, questões, gostariam de pontuar mais alguma coisa? Foi ótimo estar aqui nessas 2 horas com vocês. É tão maravilhoso que a gente veio assim, gente, já são 8, nossa, já passou o tempo. Estão aqui os nossos contatos, contato@lumina.com.br. Sigam a Lumina no Instagram, no LinkedIn, muitas dicas sobre carreira, currículo, soft skills, quais são os desafios para as mulheres, coisas engraçadas também, convido todas vocês. E esse mês nós temos 2 encontros, então, final do mês, a Renata e a professora Kelly estarão com vocês. Estamos lá no grupo do WhatsApp também, quem quiser participar, e mandaremos a apresentação por lá, as referências também de leitura para vocês. Uma ótima quinta-feira, pós-feriadão, um ótimo semestre para todas vocês, quem está no mestrado, começando a graduação, e contem com a gente nessa jornada, a gente está super feliz de colaborar aqui com vocês, tá bom? Maravilha, não sei se os nossos colegas da IDP querem dar uma última palavrinha final. Renata e Andréia. Lá vai eu aqui de novo. Não, gente, só agradecer. Eu acho que eu vou acabar entrando nesse grupo do WhatsApp também, porque eu adorei a ideia, e lá a gente pode trocar material, referência, a gente pode passar esses links todos. E é isso, assim, eu estou muito feliz com essa iniciativa, com esse projeto. Eu acho que é um projeto a longuíssimo prazo, né, até porque a gente está vivendo um processo, uma transição aí de mudança de pensamento, de mudança cultural, e isso vai levar ainda um longo caminho pela frente. Então, eu estou muito orgulhosa, assim, desse projeto e muito feliz pela parceria com vocês, porque vocês duas são, meu Deus, maravilhosas. André, você quer falar alguma coisa? Quero aproveitar aqui, agradeço a todos por terem participado. Quero agradecer muito também as Renatas, mas também a Renata Otton, porque lá atrás, quando tinha essa ideia, eu cheguei, Renata, as duas tinham acabado de entrar no IDP, ela, ai, bora, pilho muito, e pronto, aí surgiu o projeto Laudelina, e agora a gente está conseguindo fazer esse projeto que tem meses, gente, que a gente quer fazer, de poder dar esse espaço, essa oportunidade para as alunas aí do IDP, que são mulheres de muito, muito potencial,
e que já mostravam essa vontade, né? E é isso, agradeço também a Larissa, a Renata Malheiros, por terem, né, criado essa ponte com a gente, e acho que daqui ainda vão sair muitas coisas boas. Eu e a Renata Otton, a gente lá atrás fez o curso de liderança feminina executiva no Open Class também aí, com as meninas e com a Renata, conduzindo o curso, e a gente viu a diferença que fez para nós, assim, para a rede de mulheres que estava lá, e por isso que a gente viu ser tão importante, uma oportunidade tão boa de trazer isso aqui para vocês. Sugerimos que participem de todos os encontros, todos são muito diferentes e muito agregadores e libertadores de diferentes formas, sabe, pra gente. E é isso, obrigada. Vamos tirar a famosa foto? Quem topa, abrir a câmera rapidinho. Gente, tô descabelada, tá calor, a gente sabe. Gente, eu vou pedir desculpa, mas é porque eu tô dirigindo agora, mas minha fotinha tá aí. Érica, tá maravilhoso. Vai sair na foto, vai parecer que é você. Essa estratégia é perfeita. Luísa, Samara, vamos lá. 1, 2, 3 e... Mais uma. Maravilha, gente. Um bom fim de quinta-feira. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Continuamos no Zap e até o nosso próximo encontro.